aqui, amigos da Velocidade. Mais uma vez falamos do circuito de rua de Toronto. Já estamos na primeira volta de apresentação, por isso vamos ver o grid de largada com 28 feras da 11ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. A pole position com o escocês Dario Franchitti, daí italiano, mas na realidade ele é escocês, com um tempo de 58 segundos, 618 milésimos, o novo recorde desse circuito de rua. O Dario Franchitti, que foi o quarto colocado no Campeonato Internacional de Turismo no ano passado, tem 100 vitórias e 20 títulos no kart, já foi campeão da Fórmula Opel inglesa e também da Vauxhall Júnior inglesa. O inglês Mark Blundell larga na segunda posição, ele que venceu o Grande Prêmio de Portland. Em terceiro lugar vai sair Bob Rahal, que teve sua última vitória na categoria em Nazaré em 1992. No ano passado foi o terceiro aqui em Toronto. Michael Andretti, recordista de vitórias aqui em Toronto, ganhando 5 vezes, sai na quarta posição. O quinto colocado é o sexto no campeonato, o Scott Pruitt. Na sexta posição, Alessandro Zanardi, vencedor do Grande Prêmio de Cleveland e segundo colocado aqui em Toronto no ano passado. Na sétima posição tem Brasil, daí André Ribeiro, cada vez mais forte. É a segunda prova dele com o carro Reina. Ele foi pole position aqui em Toronto no ano passado. Raul Boesel larga na oitava posição, é a 10ª participação do Raul aqui em Toronto. Na nona colocação tem Greg Moore, piloto da casa, vice-líder do campeonato. Maurício Gugelmin larga na 10ª posição. É a terceira vez que ele não larga entre os 6 neste ano. Gil de Ferran, terceiro colocado no campeonato nas últimas 5 provas, subiu ao pódio em 4 oportunidades, sai na 11ª posição, vai ter de correr atrás do resultado, fazer uma prova de recuperação. Brian Herta larga em 12º, Christian Fittipaldi larga na 13ª posição, ele que foi o 7º colocado aqui em Toronto no ano passado. O canadense Paul Tracy, líder do campeonato, único piloto do Canadá a vencer o Grande Prêmio de Toronto, isso em 93, sai em 14º. Jimmy Vasser, atual campeão, é o 15º. Walter Salles disputa o título do novato do ano com Patrick Carpentier e com Dario Franchitti, é o terceiro colocado neste campeonato paralelo, larga na 16ª posição. Al Unser Jr. é o 17º, Michel Jordan Jr. larga na 18ª posição, Parker Johnston, 19º, 20º PJ Jones, o 21º Patrick Carpentier, 22º Adrian Fernandes, 23º Maximiliano Patos, 24º Rich Herr, o 25º Juan Manuel Fangio Sobrinho, Arnett Mayer larga na 26ª posição, Hiro Matsushita é o 27º e Denis Vitolo, aquele que tirou o Gil de Ferran do Grande Prêmio de Miami, sai na 28ª posição. E aí a homenagem ao piloto norte-americano Jeff Krosnoff, morto no Grande Prêmio de Toronto no ano passado, e também ao fiscal de pista Gary Avery, que também morreu no acidente com o Jeff Krosnoff aqui em Toronto no ano passado. Vamos rapidinho à classificação do campeonato. Paul Tracy é o líder, 106 pontos. Greg Moore é o segundo, 95. Gil de Ferran, o terceiro, 94. Michael Andretti é o quarto com 91 pontos. Zanardi, o quinto com 90 pontos. Eu diria que esses 5 pilotos na luta direta pelo título. Depois tem Scott Pruitt e Jimmy Vasser correndo por fora. Dede Gomes, o que a gente pode esperar do Grande Prêmio de Toronto? Estamos na última volta de apresentação. Amigos do Brasil SBT, muito boa tarde. Como foi as últimas corridas da Fórmula Mundial? Sem dúvida vai ser uma grande corrida novamente. 2 detalhes muito importantes para vocês que já têm acontecido nas últimas corridas. A batalha dos pneus aqui, tanto Goodyear como Firestone, depois de apenas 3 voltas, os pneus já estão desgastados. Cada dia eles fazem compostos mais moles para os carros serem mais rápidos e isso vira uma alternativa para a corrida. Então, o piloto que conseguiu acertar o seu carro com pneus usados nos treinos e o carro teve um bom equilíbrio, conseguirá durante a corrida fazer uma boa prova, porque, como eu disse, o pneu acaba rápido. Outro detalhe, só existem 2 pontos basicamente de ultrapassagens, que é o final da reta dos boxes, que é um pouco menor, e o final da grande reta, onde a ultrapassagem tem mais condições de ser feita, mas tem que tomar cuidado.
Na primeira fila nós temos dois pilotos que até surpreenderam, Dario Franchitti e Marc Blundell, dois europeus largando na frente, e tem que ficar de olho. Aí está o Gil de Ferran, que está na briga dos 5. São 5 pilotos que têm, ao meu ver, as maiores chances do campeonato. Largando à frente do Gil nós temos o Zanardi, o Moore e atrás dele o Paul Tracy. Então o Gil tem que fazer uma corrida de muita cabeça. Ele não pode se afobar, porque eu acho que é uma corrida acima de tudo essa aqui, tática para ser ganha nos boxes. Primeira parada para pit stop, aproximadamente entre volta 23 a 35. Deveremos ter duas paradas de boxe. Cada volta aqui tem 2.769 metros. Vamos ter 95 voltas, um total de 263 quilômetros. Já vamos para o alinhamento final. E aí a bandeira verde de largada, 11ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Vale muito a sua torcida por uma vitória brasileira. Vale muito a sua torcida para Gil de Ferran nessa luta pelo título. Já vão ganhar agora o que a gente pode chamar de meia reta dos boxes. André Ribeiro é o 7º. Vai pintar a bandeira verde. Começa o Grande Prêmio de Toronto. Sai bem Dario Franchitti. Muito pressionado por Bob Rahal. Por dentro vai tentando ganhar na primeira posição. Acabou tocando no Franchitti e ficou atravessado. Vamos ver se vai ter confusão aí. O Gil escapou. Franchitti atravessado. Christian parado também. Passa agora o Gil. Olha só, o Christian ficou parado. Franchitti de cara com o Christian. Não temos bandeira amarela não. A prova continua. Bob Rahal ali acabou se enroscando com Dario Franchitti. E a primeira posição para Marc Blundell. André Ribeiro vem em 4º lugar. Belíssima largada do André Ribeiro. Scott Pruett é o 3º. Agora bandeira amarela em toda a pista. Aí você tem Marc Blundell. Agora o Christian sendo empurrado. Vai ter de partir para uma prova de recuperação também. O mesmo acontecendo com o pole position Dario Franchitti. Temos então bandeira amarela em toda a pista. O primeiro Marc Blundell. O segundo Bob Rahal. O terceiro Scott Pruett. O André Ribeiro vem na 4ª posição. Olha só para você o replay. O Bob Rahal por dentro. Travou o pneu ali, mas não sei não, Dedê. Ali a preferência era do Dario Franchitti, que está largando na pole position, né? Exatamente, Theo. Toda a experiência do Bob Rahal ali, ele forçou a ultrapassagem por dentro. Aquele ponto que eu dizia que é muito difícil, o final da reta dos boxes. Uma largada dessas, olha aí. Ele está por dentro, ele está um pouquinho atrás, ele sabe que não vai dar para ele fazer, tira o pé um pouquinho, quer dizer, ele se deu bem, acabou atrapalhando momentaneamente a corrida do Dario Franchitti, porque aparentemente tanto ele como o Christian Fittipaldi voltaram. E aí vocês veem pela câmera interna, ele não chega a ultrapassar o Dario Franchitti. É uma pena, o Bob é um dos fortes favoritos aqui. Olha essa imagem, como você percebe que ele vinha na frente, o Bob deu toquinho. Tira um pouquinho o pé, o Bob, deixa a coisa acontecer. O Dario voltou para a prova, o Christian também. O Christian vai ter que fazer uma corrida de recuperação, mas aparentemente sem maiores danos nos carros dele. E a grande largada de André Ribeiro. E você vê aí a confusão do Maurício Gugelmin para não se envolver na batida. O mesmo acontecendo com o Gil de Ferran. Então temos Marc Blundell na primeira posição, Bob Rahal segundo, Scott Pruett terceiro, André Ribeiro na 4ª colocação. Largou bem também, deu sorte, porque não foi envolvido ali naquela confusão toda. Greg Moore é o 5º, Michael Andretti é o 6º, Raul Boes é o 7º, o 8º Zanardi, não foi bem o Zanardi, o Jimmy Vasser o 9º, o 10º Paul Tracy, o 11º Maurício Gugelmin, o 12º Walter Salles, muito bem também o Walter Salles, o 13º o Gil de Ferran. O Christian Fittipaldi passou na última posição, 28º, o Dario Franchitti passou em 27º. Vamos ter a relargada na próxima passagem. Vamos ver a atitude do André Ribeiro para cima do Scott Pruett, mas o Greg Moore vem colado nele. Aí está a relargada, 2 voltas completadas aqui em Toronto. Olha lá o André, já vai partir para o ataque em cima do Scott Pruett. Na frente Marc Blundell, o segundo Bob Rahal. O André vem colado no Scott Pruett. Ficar de olho também na prova de recuperação de Gil de Ferran. Ele perdeu 2 posições na confusão. Olha o André para cima do Scott Pruett. Busca de um lado, busca de outro. Está na reta oposta. Aí a cerca de 305 quilômetros. É difícil ultrapassar, mas o André tenta. Empurra o Scott Pruett para cima do Bob Rahal. Um grande início de prova de André Ribeiro. E tá com apetite. Quer a vitória. Vai para cima, vai infernizando a vida do Scott Pruett. Passando ali o Marc Blundell, Bob Rahal. Blundell que foi o vencedor do Grande Prêmio de Portland.
Aquela chegada sensacional com o Gil de Ferran e também com o Raul Boesel. O Raul Boesel tenta se aproximar do Maicon Andretti, que é o 6º colocado. E você que torce pelo título do Gil, tem de torcer para que Alessandro Zanardi, Maicon Andretti, Greg Moore e Paul Tracy percam cada vez mais posições, não marquem um grande número de pontos. Raul Boesel é 8º, foi ultrapassado pelo Alessandro Zanardi. Agora nessa volta, 1.4.612 para o André, 1.4.182 para o Marc Brundel, que é o líder. O Gil de Ferran passou na 13ª posição. O Walter Salles, 12º. Tá aí o André mais uma vez para cima do Scott Pruitt. Agora tem que ficar de olho também no Greg Moore. Tá ali colado no André, tá correndo em casa. É vice-líder do campeonato, quer o título. Maurício Gugelmin é o 11º. Você vê que o André usa a zebra, vai que vai para cima do Scott Pruitt. Temos 3 voltas completadas aqui em Toronto, num total de 95 voltas. Brundel, Rahal, Pruitt, André, Greg Moore é o 5º, 6º, Maicon Andretti. O importante também é não deixar o Marc Brundel escapar. A diferença dele com relação ao Bob Rahal na volta anterior, 641 milésimos. Vamos ver agora nessa volta. E também a diferença do André com relação ao Scott Pruitt. Aumentou um pouquinho o Marc Brundel. 1 segundo. Depois do Scott Pruitt para o Bob Rahal, 548 milésimos. Do André para o Scott Pruitt, 523 milésimos. Importante também que o André conseguiu abrir do Greg Moore. 1 segundo a diferença do André para o Greg Moore. Greg Moore muito pressionado pelo Alessandro Zanardi. O Gil de Ferran, 13º, está a 1 segundo do Walter Salles. Walter Salles a 4 décimos do Maurício Gugelmin. Um bom início de prova também para o Walter Salles. Pois é, o Gualtinho conseguiu sair bem daquele enrosco ali na primeira volta, tá bem, 12º lugar, teve sérios problemas nos treinos, está conseguindo fazer uma boa corrida nesse início. Theo, o que é importante ver agora é que vai ficar essa fila indiana durante muito tempo e quem tentar ultrapassar pode acabar levando outro piloto para fora da corrida. Vai ser esperto aquele que souber o momento de ficar fora e voltar, ou seja, sair de qualquer batida e ficar bem, porque o que vai decidir a corrida vai ser lá para frente, pit stop. Vamos ver a diferença nessa volta, 5 voltas completadas, 1.2 a diferença do Marc Brundel para o Bob Rahal. Você acompanhando aí o Michael, que é o 7º colocado. Do André para o Bob, 556 milésimos. Olha só a vantagem do André naquela largada sensacional. É que agora o Greg Moore começa a segurar o pelotão. Já tem um pelotão entre os 4 primeiros colocados e depois do Greg Moore, que é o 5º para trás. Olha o Zanardi para cima do Greg Moore. Agora segura o italiano. Já se livrou do Greg Moore, segura o italiano agora. Agora o André vai ter problemas e não é só o André não. O Scott Pruitt, o Bob Rahal e o Marc Brundel. O italiano está com muito apetite, o italiano está guiando muito, sobrou na turma no Grande Prêmio de Cleveland e está com um grande carro, hein? Vai para cima o Zanardi, ele que largou em 6º, agora é o 5º, já se aproximou do André Ribeiro. E tem que ter muito cuidado agora o André. Agora ali o Zanardi errou, vê que ele vai ficar um pouquinho. Tem que ter muito cuidado para não se envolver em confusão. Mais cuidado ainda o Zanardi, porque o Zanardi está de olho no título, é o 5º no campeonato. 6 voltas completadas. Marc Brundel fez uma grande volta, 1.1.325. Bob Rahal 1.1.851. A diferença de 573 milésimos do André para o Zanardi. O André chegou um pouquinho no Pruitt. Olha o Zanardi colocando por dentro. Esse italiano tá guiando muito, ele não negocia. Já colocou por dentro, falou um abraço, André, e vai para cima do Scott Pruitt. Segura o italiano. E ele vem no final de uma reta a cerca de 300 km por hora, consegue frear o carro. Um detalhe muito importante que aqui acontece. Eles têm que frear o carro a 300 por hora, fazer uma curva a cerca de 40. A força de gravidade é muito forte, ele consegue ter braço, segurar o carro, manter a trajetória e ir para frente. Eu acho que o trem de corrida vai ficar aí nessa casa de 1 em 1. Quem baixar disso é que realmente vai fazer diferença na corrida. O Raul começa a se aproximar do Maicon Andretti. O Raul que é o 8º, o Michael que é o 7º. O Gil também começa a se aproximar do Walter Salles. Começa a fazer a sua corrida Gil de Ferran. Atrás dele o Brian Herta. O Christian Fittipaldi é que vai fazendo uma grande recuperação. É o 24º colocado. O Dario Franchitti também uma prova sensacional de recuperação. Vem na 22ª posição.
Luiz Carlos Azenha. Aqui no box do André Ribeiro, o Don Halliday, que é o engenheiro do André, dizia para ele pelo rádio: take it easy, quer dizer, vai devagar, não se preocupa. Depois da ultrapassagem do Zanardi, o André tem um carro muito bom, dizia o Dom. Nesse momento da corrida, é esperar, pelo que disse o Dedé, as paradas de boxe, disputar posição aqui também vai ser muito importante nessa corrida, Théo. E um outro fato importante também que o Dedé disse é o desgaste de pneus. Eu conversava com o André hoje pela manhã e ele dizia: ó, tô tranquilo, meu carro tá muito bom com relação ao desgaste de pneus, está equilibrado em todas as situações. Por isso a gente tem que ficar de olho nesse início de corrida e daqui a 15 voltas ver se o rendimento dos pilotos vai continuar igual, ou então se vai cair um pouquinho, que existe uma tendência, um desgaste excessivo de pneus aqui em Toronto. Hoje de manhã, pela manhã, tivemos a preliminar da Fórmula Mundial, a 9ª etapa do campeonato da Indy Lights. E mais uma vez o Brasil na frente. A vitória ficou com Hélio Castro Neves. A 2ª posição com Tony Kanaan. Olha o Zanardi para cima do Pruett. Bela prova também vai fazendo Scott Pruett. Vem na 3ª posição. O Scott Pruett, que é o 6º no campeonato. Eu diria que ele está correndo por fora com relação ao título, mas ainda tem chance sim. Aí está o Greg Moore. E atrás dele o Michael Andretti, piloto da casa. Impressionante como está crescendo em popularidade o Greg Moore aqui no Canadá. Eu diria que até já passou o Paul Tracy, que vai chegando muito próximo do Jacques Villeneuve. Cidade de Toronto também tem muitos brasileiros. Você vê ali a bandeira brasileira, muitos turistas brasileiros. Nesses 90 mil torcedores aqui, um bom número também de torcedores brasileiros. É sempre muito bom a gente ver a torcida brasileira acompanhando as feras da Indy na Fórmula Mundial. André Ribeiro é o 5º colocado, agora começa a ser pressionado pelo Greg Moore. Vai para cima o Greg Moore. Vem aí o maior evento do ano na TV. A lista de Schindler, dia 24 de agosto, aqui no SBT. Videocassetes Philco, uma linha completa com VCR Plus. Temos 9 voltas completadas, faltando 86 para o final. Mark Blundell é o primeiro, o 2º Bob Rahal, o 3º Scott Pruett, o 4º Alessandro Zanardi, o 5º André Ribeiro, o 6º Greg Moore, o 7º esse aí, Michael Andretti, o 8º Raul Boesel, o Maurício Gugelmin é o 11º, o Walter Salles 12º, o Gil de Ferran cada volta mais próximo do Walter Salles, vem na 13ª posição, o Christian 22º, enquanto que o Dario Franchitti vem na 19ª posição. À frente do Christian agora o Adrian Fernandes. E à frente do Dario Franchitti o P.J. Jones. Esses pilotos que fazem provas de recuperação. Dario, que largou na pole position, acabou sendo tocado pelo Bob Rahal logo na largada. Olha, o Gil na volta anterior estava a 4 décimos do Walter Salles. Vamos ver agora na passagem, 2 décimos. Vai chegando o Gil de Ferran. E tá aí o primeiro retardatário, Denis Vitolo. Outra complicação aqui em Toronto, hein? Mark Blundell, que é o líder, vai pegando o Denis Vitolo, já passou, deixa a confusão para o Bob Rahal. Quero ver quando chegar aí no Scott Pruett. O André pode se aproveitar disso. O Bob ainda não se livrou do Denis Vitolo. Agora sim. Já coloca por dentro. Aí o Pruett, Zanardi. Pruett foi esperto. Também esperto o Zanardi. O André pegou numa parte mais lenta, um pouco mais complicada, tem que fazer a tangência, mas já se livrou do Denis Vitolo. Deixou a confusão para o Greg Moore. Luiz Carlos Azenha. A explicação da equipe do Christian Fittipaldi para o que aconteceu com o piloto brasileiro. Naquela confusão ele teve que frear forte. E aí só tem um pé, só pode usar na verdade um pé. O pé do freio não pôs o pé na embreagem, por isso o carro morreu. Por isso o Christian perdeu tantas posições, Théo. Olha o Zanardi para cima do Scott Pruett. Descendo a reta oposta por fora é difícil. O Pruett não deu espaço para colocar por dentro. Por isso o Pruett se mantém em 3º, Zanardi em 4º. Agora o Michael para cima do Greg Moore. Essa briga aí é boa para o André escapar. Olha o Zanardi, achou um lugarzinho, já colocou do lado, já é 3º Alessandro Zanardi. O que tá guiando o italiano, Dedê? Então é brincadeira, ele passou num lugar onde hoje, durante a prova de Indy Lights, o Noda tentou passar o Mark Hopkins, acabaram batendo, os dois indo para fora. É impressionante a estabilidade, o acerto do carro do Zanardi, além do que ele está guiando muito. E aquilo que eu falei, piorou um pouquinho os tempos, hein? Agora estamos na casa de 1 e 2, e é bom lembrar que eles classificaram com 58 segundos. Isso pode significar que a pista está piorando um pouquinho ou, o que é mais importante, os pneus começam a se desgastar.
E eu falava aquela história do André, olha, o André já tem 2 voltas que ele vira na casa de 1 em 1. Olha a ultrapassagem do Zanardi. Ele acha espaço, ele acha pista, ele acha ponto de ultrapassagem. O André 1 em 1 na volta anterior, 1 em 1 nessa volta, enquanto que o Pruett 1 e 2, 1 e 2, por isso o André vai chegando no Pruett. Você vê que a diferença cai demais, a diferença já é de 320 milésimos e o André abre 1.3 com relação ao Greg Moore, que vai sendo muito pressionado pelo Michael Andretti. O Raul é o 8º, o Maurício é o 11º, está atrás do líder do campeonato, o Paul Tracy, que é o 10º. Esse é o líder, o Mark Blundell. O Walter Salles vem pela 12ª posição, Gil de Ferran é o 13º, cada vez mais próximo do Walter Salles. Uma boa briga pela 12ª posição. O Christian é o 20º, enquanto que o Dario Franchitti vem na 17ª posição. Vamos ver a diferença do André com relação ao Scott Pruett. Se cai da casa dos 3, não aumentou um pouquinho nessa volta, não fez uma boa volta o André não. Agora subiu para 600 milésimos. Ficar de olho também no tempo do Pruett. Olha, o Mark Blundell, que tem pista limpa, fez 1.1366. Bob Rahal, 1.1657. O Scott Pruett, belíssima volta, 1.485. O André, 1.832. E o Zanardi, 1.138. Por enquanto, a melhor volta da corrida está com o Mark Blundell, a 7ª volta, 1 minuto, 1 segundo, 207 milésimos. Para que você tenha ideia, o Dario Franchitti nessa prova de recuperação fez a melhor volta em 1.1380. O Christian agora 1.1250, muito próximo da melhor volta do Mark Blundell. 13 voltas completadas. Agosto, mês de aniversário do SBT, e para comemorar, logo no dia 1º, uma super comédia de Steven Spielberg, Os Flintstones, na estreia de Tela de Sucessos, uma nova sessão, todas as sextas, às 9h30 da noite. Agosto, um mês repleto de presentes para você no aniversário do SBT. Olha, o Gil já passou o Walter Salles, algum problema teve o Walter Salles. Você vê ele pressionado pelo Al Unser Jr. O Walter vem na 14ª posição. Ali na frente não é o Gil não, o Brian Herta. E o Dario Franchitti é o 17º. Na realidade já é 16º. Já passou o Parker Johnston. Vai partindo para sua corrida de recuperação. Já ganhou 12 posições o Dario Franchitti. E o Christian vai aparecer nessa festa daqui a pouquinho. Porque o Christian é o 19º colocado. Está atrás do Michel Jordan Jr. Está 2 segundos atrás do Michel Jordan Jr. Então o Gil de Ferran agora é 12º. Só que para chegar no Maurício, ele vai ter de fazer uma corrida mais do que de recuperação, porque a diferença no momento é de 7 segundos. Só que na última volta o Gil fez 1.496, o Maurício 1.902. Aí o Maurício, a caça do Paul Tracy. O Maurício fez uma boa volta agora. 1.320. O Gil 1.208. Vai tentando se aproximar. E vale muito também a sua torcida nessa briga aí, ó. Que o Maurício passar o Paul Tracy é bom para o campeonato, é bom para o Gil de Ferran. 15 voltas completadas. Mark Blundell é o 1º, Bob Rahal o 2º, Zanardi é o 3º, o 4º, Scott Pruett, o 5º, André Ribeiro. Aí a diferença do 3 para o Gugelmin, 530 milésimos. 3 que é o 11º. É o Maurício Gugelmin. Raul Boes é o 8º. O 9º de Mivácia. Gil, 12º. Walter Salles, 14º. O Christian, 19º. A diferença do Scott Pruett. Do 4º para o 5º, André Ribeiro. 938 milésimos. Aí você vê a briga do Zanardi com o Bob Rahal. A disputa pela 2ª posição. 384 milésimos é a diferença do Bob para o Zanardi. Tá complicada a vida do Bob Rahal. Agora, Dedê, o Bob é um piloto extremamente experiente. Foi 3º colocado aqui no ano passado, fazendo uma grande corrida. E passar o Bob, eu até arrisco a dizer, se trata do Zanardi, mas até arrisco a dizer que não é tão fácil como passar o Pruett, não. Não, já teve uma briga histórica aqui em 1994, ele, o Michael Andretti, ele é muito difícil de ser ultrapassado, conhece muito, andou muito bem aqui o Bob, como ele já tinha andado bem novamente em Cleveland. Ali o Blundell pegando o retardatário Hiro, é bom, já deu passagem rapidinho. Agora, até o que é importante a gente salientar é o seguinte, nós completamos agora 17 voltas,
até o Walter Salles. Agora o Walter está perdendo o terreno, mas até o Brian Herta, 13º colocado, tem apenas 20 segundos separando todos eles. Então o ritmo de corrida é um ritmo até que bom, quer dizer, todo mundo se mantendo. Essa volta do Blundell foi muito ruim, 1.03. Isso significou a aproximação do Rahal e do Zanardi em cima dele. O Gil de Ferran vai tentando se aproximar do Maurício Gugelmin. Aí a briga do Zanardi com o Bob Rahal. É importante também essa briga, porque o Pruett vai chegar e vai trazer com ele o André Ribeiro. Para que vocês tenham uma ideia, a diferença do André para o líder da prova, o Mark Blundell, é de 3 segundos e 7 décimos. Aí os resultados do Bob, ó, em Milwaukee 11º, Detroit 9º, em Portland não terminou, 24º, em Cleveland chegou na 5ª posição. Vem aí o maior evento do ano na TV, a lista de Schindler, dia 24 de agosto aqui no SBT. Texaco, o mundo confia. 18 voltas completadas pelo Mark Blundell. A diferença com relação ao Bob Rahal era de 1.1. Vamos ver agora. 1.6, aumentou um pouquinho. Do Bob Rahal para o Zanardi, 332 milésimos. Do Zanardi para o Pruett, que é o quarto, 1.4. Do Scott Pruett para o André, 1.6. Olha como chega agora o Zanardi, ó. Vai tentar colocar por dentro. O Bob é esperto, não dá espaço. Tenta por fora. Por fora é difícil. Pode até errar a freada e passar reto. Saiu mais forte, mas aí não passa. Busca de um lado, busca de outro, de novo. No mesmo ponto passou o Zanardi. Vamos ver agora na outra curva. Espertíssimo Zanardi. Não passava naquela entrada do miolo, mas na outra curva ele já colocou do lado e já levou o Bob Rahal. E não tenham dúvidas, agora vai pra cima do Mark Blundell. Tá aceso, tá com apetite, que era o título. Aí o Chip Ganassi, o dono da equipe do Zanardi. Gil de Ferran permanece na 12ª posição. Vamos aguardar as paradas de boxe para troca de pneus e reabastecimento. Sempre emocionantes aqui em Toronto, paradas que podem decidir a prova. E a maratona de velocidade no SBT continua. Mais um retardatário ali para o Mark Blundell. No próximo sábado você vai curtir às 11h30 da manhã, horário de Brasília, o treino classificatório da US 500, a prova fantástica, 500 milhas dos Estados Unidos, na pista mais rápida do mundo, em Michigan. Tá aí para você o replay. Na outra curva não passava de jeito nenhum, só que ele foi esperto, deixou o carro por dentro. Depois o carro escapou, mas a outra curva é para a direita, então não tem problema. Mesmo ele perdendo um pouco a tangência da curva, não tem espaço para dois. Eu dizia, Dedê, no próximo sábado, treino classificatório a partir das 11h30 da manhã para as 500 milhas dos Estados Unidos, e a prova domingo, às 2 da tarde, você vai ver só aqui no SBT. É, realmente o carro do Zanardi está muito bem acertado, tem uma excelente pressão aerodinâmica, por isso que ele está conseguindo fazer as curvas de baixa, absolutamente estável com o seu carro, e ele já passa nessa volta a crescer para cima do Mark Blundell. A equipe Chip Ganassi acabou de pedir para eles poupar um pouquinho de combustível, porque aqui eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Cada piloto, cada equipe recebe 345 litros de tanque de combustível e gasta em cada abastecimento 132. Então pode ser que no final a coisa complique. Olha a ultrapassagem do Michael. Sensacional ultrapassagem do Michael Andretti em cima do Greg Moore. Por fora. É a ultrapassagem de quem já venceu 5 vezes aqui em Toronto. Michael Andretti agora é 6º, Greg Moore é o 7º. André Ribeiro vem pela 5ª posição. Vai tentando se aproximar do Scott Pruett. Já diminuiu a diferença para 978 milésimos. Essa diferença já foi de 1 segundo 680 milésimos. Vai se aproximando o André Ribeiro. E o Gil de Ferran também começa a encostar no Maurício Gugelmin. Tirou 2 segundos em 3 voltas. O Gil que quer o título. O Gil que é 3º no campeonato. Você viu ali o André travando os pneus. Está guiando mais forte. Vai à caça do Scott Pruett. Quer a vitória. Arnett Maia na frente do Mark Blundell, que é o líder. Pode perder tempo. Com isso vai chegando o italiano Alessandro Zanardi, que vai realizando realmente uma belíssima prova, como fez em Cleveland, na última prova disputada na Fórmula Mundial, em que ele conseguiu a vitória. O Gil de Ferran foi o 2º colocado. Aí o Maurício, a caça do Paul Tracy, que é o líder do campeonato. Você com Maurício Gugelmin nas ruas de Toronto.
Segunda-feira, dia 28, tem as estreias de Ney Gonçalves Dias na volta do Aqui Agora e ainda da novela Chiquititas. Na terça, dia 29, você vai conhecer Márcia, um programa que trata dos conflitos do seu dia a dia. E na quinta, dia 31, volta à TV Moacir Franco, no engraçadíssimo show de paródias. Aí está o Marco Blundell, líder da prova. A diferença dele com relação ao Alessandro Zanardi, 1 segundo 273 milésimos. O Zanardi perdeu um pouquinho de tempo aí com Arndt Mayer, o alemão que é retardatário. O Christian Fittipaldi já é 18º, vai fazendo a prova de recuperação. No início da corrida, ele caiu para a última posição, 28ª, e agora vai se recuperando, é o 18º. Dario Franchitti é o 14º, ele que largou na pole position, acabou se envolvendo em confusão com o Bob Rahal, caiu para a penúltima colocação, é o 14º. Olha, o Gil encostou muito no Maurício. 2 segundos agora a diferença do Maurício, 11º, para o Gil de Ferran, que é o 12º. E o Maurício também muito próximo do Paul Tracy. Aí você vê, aquele carro da frente é do Paul Tracy. E se chegar no Paul Tracy, vai chegar também no Jimmy Vasser. Porque praticamente não existe diferença entre Jimmy Vasser, que é o 9º, e o Gil de Ferran, que é o 12º. Aí você vai com o André Ribeiro, vai tentando ultrapassar o Arndt Mayer. Dando trabalho alemão, hein? Não está respeitando bandeira azul, dando muito trabalho o retardatário alemão Arndt Mayer. Luiz Carlos Azenha. Gil de Ferran é o primeiro a parar no box, Tel. O Derek Walker resolveu trazê-lo antes dos líderes da corrida para tentar, é uma jogada de estratégia, tentar devolver o Gil numa boa posição na entrada seguinte dos líderes. O Gil poderia ganhar posições. É uma estratégia arriscada, mas talvez a única que possa dar resultados ao Gil no final da corrida, Tel. E não é só estratégia não, Dedê. Tem problema ali na frente, no amortecedor do carro do Gil de Ferran, até que tiraram aquela capa que cobre, estão mexendo na suspensão dianteira. É alguma coisa mais séria, é uma pena, porque o Gil vinha rapidamente se recuperando em cima dos líderes da corrida e agora está perdendo tempo. Há 6 voltas atrás, eu disse que ele estava 18 segundos do Blundell, agora ele estava apenas a 14, ou seja, ele tinha tirado 4 segundos e agora está parado esse tempo todo no box. É problema de suspensão e sério. E o André agora vai ter muito trabalho com o Michael Andretti. O André vai se aproximando do Scott Pruitt, mas traz com ele o Michael Andretti. O André que é o 5º, o Michael Andretti que é o 6º. Olha como vai chegando aí o norte-americano Michael Andretti. Raul Boesel vem pela 8ª posição. Maurício Gugelmin é o 11º. Walter Salles o 14º. O Christian é o 17º. O Gil permanece nos boxes. Ainda não saiu o Gil de Ferran. Está começando a ter a sua prova bastante complicada com relação ao título. Não digo nem com relação à vitória. É muito importante o Gil marcar pontos aqui em Toronto. Lógico, estamos ainda contando com Toronto a 7 provas do final do campeonato, mas agora já estamos na reta final. Luiz Carlos Azenha com mais informações lá no box da equipe Walker do Gil de Ferran. Pois é, o Derek Walker realmente tinha antecipado a entrada do Gil para tentar inovar na estratégia. O Gil entrou no box reclamando que alguma coisa prendia o acelerador dele na entrada aqui do box. Por isso é que acabou essa estratégia indo água abaixo. Você vê ali o mecânico trabalhando, tentando descobrir o que está prendendo o acelerador do Gil de Ferran, Tel. Olha só o André. Vai pra cima o André do Scott Pruitt e traz com ele o Michael Andretti. O que um retardatário não faz nesse circuito de Toronto? Vai tentando o Michael por fora. Aí é difícil. A preferência é do André. Se forçar, pode sair um acidente. Não forçou. Respeitou o Michael Andretti. O André vai à caça agora do Scott Pruitt. Temos Mark Blundell em primeiro, Zanardi é o 2º, Bob Rahal é o 3º, 4º, Scott Pruitt. O 5º, André Ribeiro, o 6º, Michael Andretti. O Raul é o 8º, Maurício Gugelmin vem pela 11ª posição. O Christian é o 17º. À frente do Christian, Parker Johnston. Vem aí o maior evento do ano na TV, a lista de Schindler, dia 24 de agosto, aqui no SBT. Brahma Chopp, olha, é a cerveja número 1. Você vê aí o Paul Tracy sozinho, porque o Maurício Gugelmin já passou o Paul Tracy. Olha só onde foi parar o Paul Tracy. Olha o líder do campeonato que aprontou.
Tem que ver se não vai ter problema nessa suspensão traseira, porque ali o carro chega a 300 km por hora e ele encontrou a mureta de proteção. Tem problema sim, hein? Olha o Gil tendo sorte também. O líder do campeonato com problemas. O Gil com problemas. Agora ficar de olho no Zanardi, que está guiando muito, é o segundo colocado. No Michael, que é o sexto. Ele que é o quarto no campeonato. E no Greg Moore, que é o sétimo na prova e é o vice-líder. 27 voltas completadas por este aí, Mark Blundell, que é o líder. Inglês que venceu o Grande Prêmio de Portland. Equipe PacoEst, a mesma equipe do Maurício Gugelmin. Vai fazer uma grande prova o Mark Blundell. Olha a diferença como cresceu com relação ao Zanardi. Agora de 2 segundos, 871 milésimos. Bob Rahal o terceiro, Scott Pruitt é o quarto, o quinto André Ribeiro, o sexto Michael Andretti. Aí o Bob Rahal pegou o Hiro Matsushita como retardatário. O André esperto, coloca por dentro, trava, quase passa reto o André Ribeiro. E vai para cima o Maurício Gugelmin do Jimmy Vasser. É a luta pela 9ª posição, vai crescendo na prova Maurício Gugelmin. No próximo sábado, a partir das 11h30 da manhã, você vai acompanhar aqui no SBT a classificação para as 500 milhas dos Estados Unidos. Prova fantástica no circuito mais rápido do mundo. Aí o Michael passando o Hiro, vai para cima do André. E no domingo, às 2 da tarde, aí sim, aí a bandeira verde. E essa prova imperdível, as 500 milhas dos Estados Unidos, em Michigan. Lugar onde no ano passado o André Ribeiro foi o vencedor da prova. Aliás, o André Ribeiro, em um treino extraoficial, chegou à incrível marca de 407 km por hora em Michigan. Vamos ver nesse ano se os carros estão mais rápidos. Mesmo com a mudança de regulamento, menos efeito solo, menos aderência, menos velocidade. Aí você vê o Pole 3, teve problemas, por isso também antecipou a parada. O Gil de Ferran voltou, perdeu no box 5 minutos e 24 segundos. Muito complicada a situação do Gil com relação à prova. E o Maurício Gugelmin já é 9º colocado. Importante essa ultrapassagem do Maurício Gugelmin, porque agora ele consegue partir para cima do Raul Boesel, que está no 8º lugar, fazendo uma corrida até agora consistente. Importante é o seguinte, nós estamos na volta 28, já estão abertas as janelas para abastecimento e troca de pneus. O Alex Zanardi, ele começou a poupar aquilo que a equipe tinha pedido, poupar um pouquinho do combustível do seu carro, porque ele estava andando muito forte. Uma outra coisa que chama a atenção são já os pedaços de borracha que formam-se à beira da pista. E olha aí a ultrapassagem do Maurício Gugelmin em cima do Jimmy Vasser. Mas são as borrachas, os pedaços de borracha que começam a se formar fora da pista devido ao desgaste dos pneus. Olha que ultrapassagem bonita. Lá na reta oposta, colocou por dentro, faz a redução para a segunda marcha e vai embora. Aí o Raul Boesel em cima do Greg Moore. Eu vou chamar a atenção agora para a corrida do Raul Boesel, que está crescendo, e para a corrida do Maurício Gugelmin. O Maurício se livrou do tráfego, começa a virar muito rápido. E vamos ver na parada de boxe. Este aí, Al Unser Jr., tem problemas. Realmente não é o ano do Al Unser Jr., não vive uma grande fase. Já venceu 2 vezes aqui em Toronto, tem problemas ali na suspensão, você vê os mecânicos mexendo. É uma pena, porque o Al Unser Jr., sem dúvida nenhuma, um dos melhores pilotos da categoria, mas não vive uma grande fase em 1997. Theo, isso deve ter sido uma batida que o Al Unser Jr. deu em alguém ou no muro, e os mecânicos estão tentando acertar, desentortar a suspensão no braço. Temos 30 voltas completadas, você vê aí, Blundell é o primeiro. Vai que vai pra cima o Scott Pruitt do Bob Rahal. Zanardi é o segundo, o Bob Rahal que você viu é o terceiro, o André já vem colado no Scott Pruitt. O Scott Pruitt que é o quarto, o André é o quinto, o sexto Michael Andretti, o sétimo Greg Moore, o oitavo Raul Boesel, o nono Maurício Gugelmin, o 10º Jimmy Vasser. O Christian Fittipaldi em grande corrida de recuperação aparece na 14ª posição. Ele que na primeira volta passou em 28º. O Gil de Ferran é o 26º. De volta à pista, vai tentando se recuperar, tentando sonhar pelo menos com um ponto, mas é muito complicada a situação do Gil. Aí você vê toda a pressão do Scott Pruitt, fazendo com ele André Ribeiro, que traz também Michael Andretti. Vai passando o Scott Pruitt, vai ganhando a 3ª posição Scott Pruitt. O Bob agora fica pro André.
Olha o André, vai tentar colocar por dentro. Essa luta vale a 4ª posição. É esperto o Bob, não dá espaço, por fora aí é complicado. Descendo a reta oposta a 300 km por hora. Uma redução para a 2ª marcha e a velocidade caindo para 100 km. Ainda não foi dessa vez, mas continua a pressão do André. Aí, sensacional a ultrapassagem do André Ribeiro. Que belíssima ultrapassagem. Ganha a 4ª posição e vai embora André Ribeiro. Belíssima ultrapassagem do André. Decidido. Aí a confusão ficou para o Michael. E o Michael não quer perder contato com o André, por isso vai botando pressão no Bob. Mas o Michael está de olho no título. Por isso não pode correr muitos riscos, mas agora ganha a posição porque o Bob vai para o boxe. Vai para a sua parada, para a sua troca de pneus. Bob Rahal, André Ribeiro é o 4º colocado aqui em Toronto. Tá vivo, tá aceso na prova. Passe ali o Bob. Encontrou um carro da equipe All America. Vamos ver o trabalho da equipe Rahal. Olha o Paul Tracy com parada de boxe, entrada, saída, 30 segundos. Por enquanto, foi o mais rápido com relação à parada. Vamos ver agora o Bob Rahal na volta. Tivemos o Hiro com 31 segundos. O Walter Salles também uma boa parada, 32 segundos. O PJ Jones 34, o Maximiliano Papes 34, o Bob 32 segundos. Por enquanto, a melhor parada do Paul Tracy, 30 segundos. 32 voltas completadas, Mark Blundell é o primeiro, Zanardi é o segundo. O terceiro, Scott Pruitt. O 4º, André Ribeiro. À frente do André, o Walter Salles, que é retardatário. Isso porque ele já fez a sua parada para a troca de pneus e reabastecimento. Vamos ficar de olho. Entrando agora Scott Pruitt. Scott Pruitt vai fazer a sua parada. Al Boesel é 7º, Maurício Gugelmin é 8º. Aí está o Scott Pruitt. Vamos ver o trabalho do Brahma Sports Team. Troca de pneus, reabastecimento. Primeiro eu vou te dar o tempo da troca de pneus e reabastecimento, depois da parada total, desde a entrada do box até a saída. 12:80. Essa troca de pneus e reabastecimento. E o Zanardi também daqui a pouquinho vai para os boxes. Vamos ver na saída o tempo que gastou para entrar e para sair o Scott Pruitt. 32:611. Esse é o tempo total da parada do Scott Pruitt. Cerca de 12 segundos do reabastecimento e troca de pneus, depois da parada. Aí está Mark Blundell, líder da prova. Vem para a sua parada, vem para a sua troca de pneus e reabastecimento. Vamos ver o trabalho agora da equipe Paco Oeste. Aí o Zanardi também parando. O André Ribeiro ainda não entrou. Agora o André no box. Tá aí o André. Vamos entrar na comunicação da equipe Tasman. Já estamos na comunicação da equipe Tasman. Por enquanto ninguém conversando com o André. White. Aí, espera, ok, vai embora André Ribeiro. Esperar a parada de todo mundo. Depois dá para você os tempos, desde a entrada, do reabastecimento, da troca de pneus até a saída. Dário Franchitti passa a ser o líder. Christian Fittipaldi vem na 2ª posição. Mas esses pilotos ainda não fizeram suas paradas. Vem aí o maior evento do ano na TV, a lista de Schindler, dia 24 de agosto, aqui no SBT. Consul. Faça economia inteligente. Põe na Consul. Temos 33 voltas completadas. Christian também foi para a sua parada. O mesmo acontecendo com Dário Franchitti. Aí você na carona de Christian Fittipaldi. Vamos sentir então a saúde do motor Ford do Christian. Esse é o trabalho do piloto na redução e também nas marchas crescendo. Aí um trecho em 3ª marcha. Uma curva para a esquerda. Permanece em 3ª. Agora as marchas vão subindo. E aí Maurício Gugelmin voltando à pista. Já fez a sua parada. Al Boesel, que ainda não parou, é o primeiro colocado. O Mark Blundell é o segundo. Mas o Mark Blundell já parou. Olha a parada do Mark Blundell total. 32 segundos. Zanardi, 32 segundos. Greg Moore, 34. André Ribeiro, boa parada, 32. Maurício Gugelmin, 31 segundos. Mas a melhor, por enquanto, do Paul Tracy, 30 segundos.
Raul Boesio agora parando. Mark Blundell volta a ser líder. Então temos os 10 primeiros colocados na corrida, já fizeram as suas paradas, já trocaram de pneus e também já reabasteceram seus carros. Aí está o líder da prova, Mark Blundell. Zanardi é o segundo. Jimmy Vasser vai passar na terceira posição. Não, André Ribeiro passa na terceira posição. Um belíssimo trabalho da equipe Tasman. André Ribeiro é o terceiro, Michael Andretti é o quarto. Vai se livrando de um retardatário, Alessandro Zanardi. É exatamente o Adrian Fernandes. Quando o Raul Boesio voltar à pista, já voltou. A parada total do Raul, 34 segundos. Aí vamos sentir como está a prova, depois que todos os 10 primeiros colocados fizeram os seus reabastecimentos e as trocas de pneus. Temos 36 voltas, faltando 59 para o final. É o Grande Prêmio de Toronto, que você vê só aqui no SBT. E a maratona de velocidade da Fórmula Mundial não para. No próximo sábado, a partir das 11h30 da manhã, você vai ver o treino classificatório que define o grid de largada para as 500 milhas dos Estados Unidos no Oval de Michigan. A prova domingo às 2 da tarde, horário de Brasília, aqui no SBT. Aí o líder da prova, Mark Blundell. Então temos Mark Blundell em primeiro. O segundo, Alessandro Zanardi. O terceiro, André Ribeiro. O quarto, Michael Andretti. O quinto, Scott Pruitt. O sexto, Bob Rahal. O sétimo, Raul Boesio. Um bom trabalho da equipe. O oitavo, Greg Moore. O nono, Maurício Gugelmin. O décimo, Paul Tracy. O Christian Fittipaldi aparece na 15ª posição. O Walter Salles é o 16º. O Gil de Ferrão, 26º. Pois é, Theo, depois que a gente teve o pit stop, agora nós temos um novo ritmo de corrida. Eles estão mantendo aí o Blundell, que é o líder da prova, na casa de 1-1. O André fez uma volta excepcional em 60 segundos. Significa um bom acerto do seu carro, principalmente calçado com pneus novos. Daqui nós estamos partindo para a segunda metade da prova. Nós temos ainda um abastecimento mais para frente. Agora, um detalhe é muito importante a ser chamado a atenção. Nós não tivemos bandeira amarela a não ser na primeira volta. E essa é uma corrida que, se ela for rápida do jeito que ela está sendo, nós poderemos ter no final da prova comprometimento do combustível. Porque aquilo que eu disse, cada equipe recebeu 345 litros. O último pit stop só entram 80 litros no tanque de combustível. Então, o piloto que gastar demais no final da prova poderá ter problemas. Um outro detalhe, vocês veem aí quando o Michael passou, essa pista foi colocado vários pontos de concreto nela no meio das curvas, no ponto de tangência. E isso é muito difícil para os pilotos conduzirem, porque quando eles entram na parte de concreto, o carro acaba saindo muito de frente, depois pega o asfalto, tem aderência e isso acaba ocasionando esse desgaste excessivo de pneu. E após a emoção pura do Grande Prêmio de Toronto da Fórmula Mundial, você vai ter aqui no SBT o Tentação com Silvio Santos. Logo depois, o Tempo de Alegria com Celso Portiolli. 39 voltas completadas. Mark Blundell, que largou na segunda posição, é o líder da prova. Alessandro Zanardi, italiano, é o segundo. André Ribeiro vem na terceira colocação. Olha, na última volta o Zanardi fez em 1:1.468. O André 1:1.102. O importante é que o quarto colocado, que está aí no seu vídeo, o Michael Andretti, está 3 segundos atrás do André Ribeiro. O André, então, ele tem tempo e tem condições de se preocupar apenas com a aproximação com relação a Alessandro Zanardi. Está muito bem na prova o André Ribeiro. Está aceso, está vivo, quer a vitória. Também uma boa corrida do Raul Boesio, que é o 7º colocado. O Maurício é o 9º. O Walter Salles, o 15º. O Christian Fittipaldi, o 16º. Gil de Ferran, que teve problemas com o acelerador, perdeu muito tempo nos boxes. 5 minutos e 24 segundos. Vem pela 26ª posição. O líder do campeonato. Tá aí o Dario Franchitti. Fora da prova, Dario Franchitti. Se teve um grande sábado, conseguindo sua primeira pole position na categoria, o escocês realmente não tem um bom domingo. Não acordou com o pé direito. Já perdeu a primeira posição logo na largada. E agora tá aí, passou reto. Ou teve algum problema, errou o ponto de freada. Por enquanto a bandeira amarela só no local. Tá aí o Carl Hogan, o dono da equipe do Dario Franchitti. Ontem era só alegria.
Agora só decepção aqui nas ruas de Toronto. Esse é Mark Blundell, dando alegrias à equipe PackWest do Bruce McCall. A mesma equipe do Maurício Gugelmin. Por enquanto, muita corrida pela frente ainda. Temos 55 voltas. Blundell é o primeiro, Zanardi é o segundo, você acompanha no seu vídeo. André Ribeiro vem pela terceira posição. Michael Andretti é o sexto. O 20º Scott Pruitt, o sétimo Bob Rahal. Olha, o André fez 674. 1 minuto, 1 segundo, 674 milésimos. O Zanardi, que é o segundo colocado, que está à frente do André, que você vê aí no vídeo, 1,2743. Vai se aproximando o André e vai se aproximar mais ainda, porque o Zanardi tem problemas com o P.J. Jones, que é o retardatário. Só agora passa Alessandro Zanardi. Se o André for esperto, se livrar rapidamente do Gil e também do P.J. Jones, vai encostar no Zanardi, vai ter condições de lutar pela segunda posição. Segunda, dia 28, tem as estreias de Ney Gonçalves Dias na volta do Aqui Agora. E ainda da novela Chiquititas. E na terça, dia 29, você vai conhecer Márcia, um programa que trata dos conflitos do seu dia a dia. E na quinta, dia 31, a volta à TV de Moacir Franco, no engraçadíssimo Show de Paródias. – 42 voltas completadas. A diferença do Raul Boesel com relação ao Bob Rahal, 2,5 segundos. Tá aí o Gil de Ferran. Tá acreditando ainda. Vai fazendo o papel dele dentro da pista. Acreditando nos pontos, tentando se recuperar. Ele que é o 26º colocado. Ali o André. Pegou o P.J. Jones num ponto bom não. Mas não perde tempo não. Já coloca por dentro, vai embora André Ribeiro. Grande prova do André. Que mudança. Estava com o chassi Lola até a prova passada em Cleveland, trocou para o Reina, ainda vai conhecendo esse chassi Reina, mesmo acontece com a equipe dele, principalmente com o engenheiro Dan Holliday, mas vai crescendo, já largou em sétimo, está em terceiro, e o André, quando trocou em Cleveland, quando fez a primeira prova com esse carro Reina, antes ele utilizava o Lola, ele disse, a minha meta é vencer Michigan, e Michigan no próximo domingo, a partir das 2 da tarde, às 500 milhas dos Estados Unidos. No sábado, coloque na agenda aí, 11h30, tem treino de classificação que vai definir o vídeo de largada. E o treino de classificação de Michigan é fantástico. Vem aí o maior evento do ano na TV, a lista de Schindler, dia 24 de agosto, aqui no SBT. Ford Ka, a cara do novo. Aí você vai na carona do Bob Rahal, teve muitos prejuízos na primeira parada para a troca de pneus e reabastecimento, não fez um bom trabalho a equipe dele, por isso o Bob está em 6º lugar. Ele que foi o responsável pela perda de posições do Dario Franchitti, o pole position, logo na largada, logo na bandeira verde. Quando o Franchitti caiu para a 27ª posição, o Bob ficou em 2º lugar, agora é o 6º colocado. A diferença do André com relação ao Zanardi, 1 segundo e 8 décimos. É a menor diferença desde o retorno à pista depois da troca de pneus e reabastecimento. O André, a última volta, fez em 1 minuto, 1 segundo, 575 milésimos. O Zanardi, 1, 2 e 42 milésimos. E o André tá com pista limpa, hein? Vai crescendo muito na prova, André Ribeiro. Daqui a pouquinho o Zanardi tem mais um retardatário, pode ser outra oportunidade para o André colar no Zanardi. Luiz Carlos Azenha. Então, o André está andando assim, economizando combustível. Ele não está usando toda a pressão que pode usar. Ele pode atacar ainda mais no fim da corrida. Essa é a informação que o engenheiro dele nos deu nesse momento, Théo. Aquela história da mistura pobre. Ele está usando menos metanol numa mistura pobre, significa o quê? Menos potência, menos velocidade e um consumo menor, o que é importante também. Daqui a pouco, quando ele chegar num ponto que a equipe vai avisar, olhando a telemetria, fala, André, pode colocar pressão total. Aí sim, ele pode usar o que a gente chama de mistura rica, mais potência no motor, mais velocidade.
E nesse momento da corrida nós estamos num ponto intermediário da prova, então tanto ele como o próprio Zanardi também está poupando combustível. Agora o André está com um carro muito consistente, ele tem feito voltas muito rápidas. Isso que o Theo estava falando é a nova tática que os preparadores de motores têm feito. Cada equipe tem 11, cada piloto tem 8 posições dentro do pit, dentro do cockpit, para fazer. E está aí o Gil de Ferran de novo no box. Infelizmente a corrida está comprometida. Cada piloto tem 8 posições dentro do seu cockpit para mexer no combustível entre a mais rica, que seria 100% da potência total do carro, até menos 14%, que seria 86% apenas da potência total. E aí o piloto tem que ter muita habilidade para guiar o carro, que foi o que o Maurício fez durante muito tempo em Detroit, quando o ritmo de corrida deveria ser um 1,13, ele virava um 1,15, um 1,16. Nessa hora o piloto tem que ter muita habilidade para ser consistente na prova. Você viu ali Gil de Ferran nos boxes, realmente a corrida agora foi para o espaço, mesmo sonhando com o ponto, já não tem mais jeito. E o Walter Salles também tem problemas, está nos boxes, vai perdendo posições. Este é Michael Andretti, quarto colocado, está a 2 segundos do André Ribeiro, tendo dificuldades aí para ultrapassar o Arnett Maia. Aliás, o que o alemão vem dando dificuldades para os mais rápidos, não é brincadeira não, vai tomando volta como retardatário e vai dando muito trabalho. O André Ribeiro está a 1 segundo e 6 décimos do Alessandro Zanardi. Ali você vê a aproximação do Maurício Gugelmin em cima do Greg Moore. Maurício que é nono, o Greg Moore que é 8º. Raul Boesel é 7º. Está bem na prova também Raul Boesel. Ele que largou em 8º lugar. Já se livrou do retardatário ali o Maurício, o Adrian Fernandes, companheiro de equipe do André. Só que ele continua com o carro Lola. Aí está o Walter Salles. Fazer uma boa prova, a equipe Davis. E tem problemas. 47 voltas completadas. Estamos exatamente na metade da corrida. Temos 50 minutos de corrida. 48 minutos com a bandeira verde e 2 minutos com bandeira amarela. Aquela bandeira amarela logo no início da prova. Mark Blundell é o primeiro, Zanardi é o segundo, André Ribeiro é o terceiro, vai se aproximando a cada volta. A diferença cai mais. 1 segundo, 188 milésimos. Tá aceso, tá com apetite, quer porque quer a vitória André Ribeiro. Ele que largou na pole position aqui em Toronto no ano passado. Não teve um grande carro na corrida. Não terminou bem. Aliás, o André e o Raul não completaram essa prova aqui de Toronto no ano passado. Aí você vê o trabalho da equipe Davis no carro do outro brasileiro, Walter Salles, o menino do Rio. É a corrida totalmente complicada para o Walter Salles. Ele que parou na volta número 45, já estamos com 48 voltas. A diferença cai mais um pouco. 897 milésimos. O André virou 1 minuto 951 milésimos. Zanardi 1:242. Aí você tem o Maurício Gugelmin. Você viu ali que o Walter Salles já voltou à pista como retardatário, já tomou a volta do Maurício Gugelmin. À frente o Greg Moore vai perdendo tempo também com o retardatário, por isso o Maurício se aproxima, Maurício que é nono, Greg Moore que é 8º colocado. Dia 24 de agosto é ficar ligadaço aqui no SBT para acompanhar esta super produção do cinema americano, A Lista de Schindler, um filme que concorreu ao Oscar em 94 e levou nada mais, nada menos do que 7 estatuetas. Agosto, um mês repleto de presentes para você no aniversário do SBT. Aí o André agora tem um retardatário, é Hiro Matsushita, sempre é problema passar o Hiro. A diferença tinha caído para 693 milésimos. Vamos ver agora na reta oposta, coloca por dentro o André. Vamos ver se não perdeu muito tempo na próxima passagem, na cronometragem. Olha como ele se aproxima do Alessandro Zanardi. Olha como ele vai para cima do italiano André Ribeiro. E a diferença do Zanardi para o Mark Blundell, 2 segundos e 2 décimos. Não é uma grande diferença também não. Se o André não perder muito tempo com o Zanardi, olha o Hiro aprontando para cima do Michael Andretti. Isso é bom para o André. O Michael reclama, levanta o braço, porque o Michael também vai tentando se aproximar do André. Lá na frente você viu nessa câmera colocada no carro do Michael, o André Ribeiro. E o Hiro não dá espaço. Agora na marra passa o Michael Andretti. Eu dizia, se o André ultrapassar o Zanardi, não perder muito tempo,
ele vai para cima do Mark Blundell, vai para conquistar a liderança da prova. Está crescendo muito o André Ribeiro aqui em Toronto. Aí você vê o líder da prova, o Mark Blundell, olha só a diferença para o Zanardi. 1.6, está caindo também a diferença do Mark Blundell com relação ao Zanardi. O André perdeu tempo ali com o Hiro Matsushita. Agora a diferença dele com relação ao Zanardi, 1.3. Vai começar de novo a recuperação. Vai começar de novo a reaproximação. Esta é a 11ª etapa do Campeonato da Fórmula Mundial. Após Toronto, mais 6 corridas. E a CART, que promove e organiza o Campeonato da Fórmula Mundial, deve divulgar no final deste mês o calendário de 1998. Vamos ter 2 novidades. O Grande Prêmio do Japão, possivelmente no final do mês de março, e uma corrida nas ruas de Houston, nos Estados Unidos, no mês de outubro. O Grande Prêmio do Brasil, no Rio de Janeiro, está marcado para o dia 10 de maio, que seria o domingo do Dia das Mães. Só que os organizadores brasileiros tentam mudar essa data. E agora abriu uma possibilidade da prova no sábado, e no sábado à noite. Que seria realmente muito interessante, fantástico. O Grande Prêmio do Brasil num sábado à noite no Rio de Janeiro. Mas tudo isso ainda está sendo discutido. Poderemos ter novidades nesta semana. Tá aí o Zanardi. Se livrou do Michel Jordan Júnior. Agora o André. Tem que ser esperto. Não pode perder tempo com o Michel Jordan Júnior, não. Falava do calendário de 98, a princípio 19 provas, todas as 17 deste ano, mais Houston e Japão. Existe uma possibilidade também de uma 20ª prova na cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodrigues, mas essa não está acertada ainda não. Vem aí o maior evento do ano na TV, a Lista de Schindler, dia 24 de agosto, aqui no SBT. Vaporetto é Polt, produtos com qualidade de vida. Olha só como o André vai buscando a recuperação. Agora se livrou do retardatário. A diferença na volta anterior caiu para 1 segundo. Agora subiu um pouquinho, 1.4. O Michael vai agora se aproximando do André, porque o Michel Jordan deu muito trabalho para ele. Vamos com o Luiz Carlos Azenha. Ao lado do Gil de Ferran, fim de prova para ele. Qual foi o problema, Gil? Foi no acelerador, né? Foi uma pena. No começo da prova, a gente teve um problema no pedal acelerador, que não estava indo até o fundo, estava começando a prender, então teve que parar para tentar arrumar isso. Depois a gente conseguiu sair de novo, embora 5 voltas atrasado. E o carro estava indo muito bem, mas aí a gente começou a ter problemas de freio, o pedal do freio começou a ir até o fundo. A gente achou melhor não arriscar e perder o carro aí num acidente besta. E é complicado para você, porque agora a disputa de pontos, quer dizer, ficar sem marcar ponto, tem que infelizmente torcer contra os outros, né? Não há a menor dúvida que não marcar ponto nessa prova atrapalha a gente no campeonato. Mas paciência, ainda tem mais 5 provas. Não. Na realidade, Gil, ainda tem mais 6 provas. Olha, se o campeonato terminasse agora, ficaria assim. Paul 3, 109, Zanardi 106, Michael Andretti 103, Greg Moore 100, Gil 94, Scott Stewart 81. Quer dizer, o Gil estaria na briga. Ficou mais difícil? Ficou. Mas dá para recuperar ainda. Depois de Toronto, mais 6 corridas. 2 em circuitos permanentes. Temos 2 em ovais longos. E temos também 2 provas em circuitos de rua. Na realidade são 3 em circuitos permanentes e 1 em circuito de rua. Vancouver, de rua, depois permanentes Laguna, Mid-Ohio e Elkhart Lake. Olha como chegou o Alessandro Zanardi no Mark Blundell. Essa briga aí pode ser muito interessante para o André Ribeiro. O Mark Blundell me parece não ter o melhor rendimento agora. Vamos ver o que aconteceu com ele no replay. Tá aí o líder da prova, o Mark Blundell. Olha como escapou o carro, ele quase passa reto, controla, por isso chegou o Zanardi. Isso significa o quê? Que o André também está chegando. Tá aí o André. Na última volta, o André virou a mesmo tempo do Zanardi. Olha o Zanardi para cima do Mark Blundell. Essa briga que é interessante. Não é bom o Zanardi passar o Blundell logo. É bom ficar enrolado aí, que aí o André vai chegar. Vai chegando. A diferença do André para o Zanardi na volta anterior, 2 segundos. Porque o André perdeu muito tempo com o retardatário. Vamos ver nessa volta. Ele teve pista limpa. 2 segundos era a diferença anterior. Na volta número 54. Eu quero ver na volta número 55. Alboeso é 7º. Maurício Gugelmin é 9º. Christian Fittipaldi vem pela 14ª posição.
Agora sim vai passar o Mark Blundell, completando a volta número 55. Vamos ver a volta dele. 1:0790. Zanardi, 1:276. André, 1:0937. Por isso, a diferença do Zanardi, que é segundo, para o André, que é terceiro, já cai para 1 segundo e 8 décimos. E olha quem vem aí. Maicon Andretti, que é o quarto colocado. Dedê vai se aproximando também do André. Pois é, isso mostrou um detalhe. O Blundell tem um carro muito equilibrado. Ele conseguiu dar uma resposta depois do erro que ele cometeu em cima do Zanardi. Só que o Zanardi, nessa altura dos acontecimentos, deve estar desrespeitando ordem de boxe, colocando pressão, colocando mistura rica e indo para cima do Blundell. É bom para o André, que vem se recuperando. Agora olha o detalhe, olha que a pista está suja, o que se perde de borracha de pneus e como os carros estão derrapando de um lado para o outro da pista. Piloto que erra, pega esse borracha, essa sujeira, gruda no pneu e aí fica difícil conduzir o carro. O Blundell está abrindo um pouquinho do Zanardi. Vamos ver agora na volta número 56. Passa agora o Blundell. 1 minuto 694 milésimos. Zanardi, 1:84 milésimos. André, 1 minuto 994 milésimos. Cai mais um pouco a diferença do Zanardi para o André. 1:7. Aí você vê a briga do Scott Pruett. Ele que é quinto. Bob Rahal que é sexto. Aí passando o Pruett, o P.J. Jones. O Bob Rahal é sexto, o Raul Boesel é sétimo, está a 1 segundo do Bob Rahal. Vai chegando ali o Raul Boesel, vem pra briga também, vem pra festa também Raul Boesel. O Maurício Gugelmin que vai virando voltas mais rápidas que o Greg Moore. Greg Moore é o oitavo, o Maurício é o nono, por isso ele vai se aproximando do piloto canadense. Lá na frente, essa câmera colocada no carro do Maurício Gugelmin, você vê o Greg Moore. O Christian agora é 13º, fazendo aquela prova de recuperação. Temos 57 voltas completadas aqui em Toronto. No próximo sábado, você vai curtir às 11h30 da manhã o treino classificatório que define o grid de largada para as 500 milhas dos Estados Unidos, a US 500, no super veloz circuito de Michigan, a pista mais rápida do mundo. E a prova no domingo, a partir das 2 da tarde, as 500 milhas dos Estados Unidos, uma corrida fantástica, uma corrida do André está muito otimista em conseguir a vitória. Ele que venceu em Michigan uma corrida no ano passado. Tivemos 2 provas em Michigan no ano passado, a US 500 e também as 500 milhas de Michigan. O André venceu as 500 milhas de Michigan. Na US 500 tivemos o Maurício Gugelmin em segundo lugar e o Roberto Cuco Moreno na terceira posição. Vamos ver a diferença agora do Zanardi com relação ao André. Subiu um pouquinho, 2 segundos. O Mark Blundell para o Zanardi é que diminuiu 9 décimos. Tá aí o André. O perigo para o André agora é o Michael, que vai se aproximando. Que corrida fantástica. 58 voltas, apenas 2 minutos de bandeira amarela. E a diferença do primeiro colocado, Mark Blundell, para o quarto colocado, Maicon Andretti, é de 4 segundos só. Isso prova o que está competitiva a Fórmula Mundial em 1997. Para que vocês tenham ideia, em 10 corridas disputadas, a maior diferença entre o primeiro e o segundo colocado, 3 segundos 401 milésimos. A maior diferença. A menor diferença, 27 milésimos. Não importa, o Mark Blundell na frente do Gil de Ferran. Quer dizer, se tirarmos uma média das diferenças do vencedor para o segundo colocado em 10 provas, vamos chegar a apenas 1,6, 1 segundo e 6 décimos. Isso é a Fórmula Mundial. Competitividade em altíssimo grau. Acho que o maior grau do automobilismo mundial. Por isso que a gente fala que é a categoria mais competitiva do automobilismo mundial. Não é só falar, os números provam. 59 voltas completadas. Blundell é o primeiro, Zanardi é o segundo, André Ribeiro é o terceiro, o quarto, Maicon Andretti. Vem aí o maior evento do ano na TV. A lista de Schindler, dia 24 de agosto, aqui no SBT. Videocassetes Philco, uma linha completa com VCR Plus.
Eu quero chamar a atenção agora também para a próxima parada, para o próximo reabastecimento, para a troca de pneus. Estamos chegando na janela. Você vê que os 3 primeiros colocados pararam ao mesmo tempo. Olha só o gráfico. 26 voltas completadas. Isso depois da parada. Então 26 voltas depois da parada. A próxima janela entre a volta 35 e 40. Teoricamente vão parar juntos. O que vai acontecer? Uma disputa por posições dentro do box. Mais do que nunca vai ser importante o trabalho das equipes no reabastecimento e na troca de pneus. Vamos ver se a Tasman está afinada. Eu sei que a equipe do Scott Pruitt, do Raul Boesel, o Brahma Sports Team, passou a segunda-feira passada toda treinando. Foram mais de 8 horas de treinos, porque o Patrick, o dono da equipe, não gostou do trabalho da Cleveland, não. É isso que você chamava atenção. Nós devemos estar aí para 4, no máximo 6 voltas para os pit stop de todos os pilotos, porque eles pararam com a 33ª volta aproximadamente, 35º o Raul Boesel. Então o momento é esse. Depois desse pit stop nós vamos para a definição da corrida. Aí cada um deles agora estará saindo com o seu melhor jogo de pneus usado durante os treinos e será o momento de definir a corrida. O que é importante é o seguinte: dos brasileiros nós temos o Christian Fittipaldi nessa excelente recuperação que ele vem fazendo, é 13º colocado, e as boas corridas de Maurício Gugelmin e Raul Boesel. Depois desse pit stop eles têm que partir para o ataque, e principalmente o André Ribeiro, que está num ótimo 3º lugar, apenas a 3,5 segundos do líder. Temos agora 61 voltas completadas, 34 para o final. Vamos chegando no que eu chamo da hora da verdade. Vamos chegando na reta final do Grande Prêmio de Toronto. Ali na frente do Greg Moore, Raul Boesel. Na frente do Raul Boesel, Bob Rahal. Belíssima briga também pela 6ª posição. E atrás do Greg Moore, Maurício Gugelmin. Então temos Bob, Raul, Greg Moore e Maurício Gugelmin. Todo mundo correndo atrás do 6º lugar aqui em Toronto. E lá na frente, o André Ribeiro correndo atrás da vitória. Vai fazendo uma grande prova também. Raul, que largou em 8º lugar. Vai tentando aí se livrar do Bob Rahal para se aproximar do companheiro de equipe dele, o Scott Pruitt. O Christian Fittipaldi é que vai tirando rapidamente a diferença que o separa do Brian Herta, que é o 12º. Você se lembra, o Christian largou em 13º, acabou envolvido naquela confusão logo na largada do Dario Franchitti com o Bob Rahal, caiu para 28º lugar e é o 13º. E é um circuito de rua, hein? Luiz Carlos Azenha. Theo, 2 voltas para a entrada de André Ribeiro. Obviamente ele tenta esperar uma bandeira amarela. Ele tem só mais 2 voltas nessa janela para reabastecer pela última vez. É com você. Aí está o André Ribeiro. Você acelerando com ele. O André Ribeiro fez a última volta em 1 minuto, 1 segundo, 383 milésimos. Foi mais rápido o Zanardi. 1,77 milésimos. Por isso se aproximou do Mark Blundell, que fez em 1,796. Olha o Zanardi para cima do Mark Blundell. Grande briga pelo primeiro lugar aqui em Toronto. Vai para cima o italiano. Na frente o retardatário Parker Johnston. Na reta oposta. Vai tentar colocar por dentro. Por fora é difícil. Por fora é difícil o Zanardi. Vem o Mark Blundell. Vai sair mais forte agora o Zanardi. Será que vai tentar no mesmo ponto do Bob Rahal? Nessa curva não passa. Vamos ver na próxima. Vai tentar colocar por dentro. Aí no mesmo ponto não foi dessa vez. Mark Blundell se mantém em primeiro. Briga boa aí, porque o André vai chegando. A diferença do André para o Zanardi na volta anterior, 2 segundos e 8 décimos. Vamos ver agora nessa, que o Zanardi vai para cima do Mark Blundell. Porque quer a vitória aqui em Toronto. Ele que foi o 2º colocado nesta pista no ano passado. Ele que venceu a última prova em Cleveland. Volta número 64 agora para o Mark Blundell. E o André vai para a sua troca de pneus e reabastecimento. Vale muito a sua torcida no Brasil. Vamos para um rápido trabalho da equipe Tasman. Pneus, metanol, combustível. Você vê o carro erguido, de volta ao chão. Agora é só o reabastecimento. Vai voltar à pista André Ribeiro. 13 segundos, um bom tempo. Um bom tempo, eu quero ver agora o tempo total de entrada e de saída do box. Com um bom tempo do André Ribeiro. 34 segundos. Não foi excelente a parada completa, mas foi uma boa parada.
E me chamou a atenção que o André Ribeiro não mexeu no seu carro, portanto o carro está perfeito de equilíbrio e não mexeu em asa. O que eu vejo na pista é o seguinte: o Bludell tem evidentes problemas de estabilidade, o seu carro não é o mesmo, precisa ver no pit stop. E o Zanardi avisou que quer tirar um pouco de asa dianteira. O que significará isso? Ele quer mais velocidade nas retas para ir brigar pelas primeiras posições. Precisa ver se ele não vai perder o bom equilíbrio que ele tem nas curvas nesse momento. E o André tem uma vantagem. Ele voltou na 9ª posição, mas com a pista livre. Não tem ninguém à frente dele. Por isso ele pode fazer voltas limpas. Maurício Gugelmin também vai para o box. Vamos ver o trabalho da equipe Paco West. Maurício, que na entrada era o 8º colocado. Vai chegando ao seu box Maurício Gugelmin. Aí está Raul Boesel também. Vamos ver quem sai na frente. A troca de pneus. Carro no chão do Raul. Carro no chão do Maurício. Reabastecimento. Vai saindo o Maurício. Vai saindo o Raul. Tracionou melhor o Raul. Vai tentando a ultrapassagem dentro do box. Não foi dessa vez. Vamos ver o tempo da equipe do Maurício. 30 segundos. Belíssima troca. 32 segundos. Também belíssima troca do Raul. Esse é o tempo total. Desde a entrada até a saída. Não só a troca de pneus e o reabastecimento. Com isso o André Ribeiro já é o 7º. Ficar de olho nesses aí. Mark Blundell e Alessandro Zanardi, que ainda não pararam. Maicon Andretti no box. Vamos ver se o André passa à frente do Michael. A troca de pneus e reabastecimento foi de 13 segundos. Ainda não apareceu o André. Aí está o Mark Blundell. Estou de olho na pista para ver se vejo o André passando. Vai saindo agora o André. Vai passando o André. Vamos ver se volta à frente do Michael. Acho que sim. Não. E um carro preto lá na frente. Vamos ver na próxima passagem. 32 segundos foi a troca do Michael. Quer dizer, 2 segundos mais rápida a troca da equipe Newman Haas com relação à equipe Tasman. Quero ver agora na passagem. 66 voltas completadas. Já passou o Mark Blundell. Passou o Zanardi. Quero ver a passagem do Michael Andretti, também do André Ribeiro. Quem passa na frente? Scott Pruitt, mas esse não fez a parada. Na reta oposta você vê Mark Blundell e Zanardi, primeiro e segundo colocados. O André passa colado no Michael, mas o Michael na frente. O Michael passou em 5º lugar, o André Ribeiro na 6ª posição. Este é Bob Rahal. Aí a troca de pneus e reabastecimento do Bob Rahal. Vem aí o maior evento do ano na TV, a lista de Schindler, dia 24 de agosto, aqui no SBT. Texaco, o mundo confia. Segunda, dia 28, tem as estreias de Ney Gonçalves Dias. Aí está Arnett Maia na entrada de boxe. Situação complicada do alemão Arnett Maia. Dizia, dia 28 tem as estreias de Ney Gonçalves Dias na volta do Aqui Agora. E ainda da novela Chiquititas. Na terça, dia 29, você vai conhecer Márcia, um programa que trata dos conflitos do seu dia a dia. E na quinta, dia 31, a volta à TV de Moacir Franco, no engraçadíssimo Show de Paródias. Esse é Scott Pruitt. Zanardi também vem para a sua troca daqui a pouquinho. Vai voltando à pista Scott Pruitt. O Zanardi entrar, vai entrar também o Mark Blundell. Mark Blundell é primeiro, Zanardi é segundo, Greg Moore que ainda não parou. É o terceiro, o quarto é Michael Andretti, já parou, o quinto André Ribeiro já parou. Aí está Alessandro Zanardi. Vamos acompanhar o trabalho da equipe Chip Ganassi no carro do italiano Alessandro Zanardi. E aí você vê Brian Herta. Atravessado o Brian Herta. Será que vai pintar a bandeira amarela em todo o circuito? Esse é Mark Blundell. Ainda não fez a sua parada. Se esse carro não funcionar do Brian Herta, deveremos ter a bandeira amarela.
Muito boa a troca do Zanardi. Olha o Greg Moore. Agora sim vamos ter bandeira amarela em toda a pista. Daí o Greg Moore, a batida. Vice-líder do campeonato. E a bandeira amarela em todo o circuito. Vice-líder do campeonato. Não vai marcar pontos, como também não marca pontos o Gil de Ferran. Ele que já abandonou a prova. Esse é Brian Herta. Vamos ver o que houve aí. O Brian Herta passa reto, errou a freada. Você se lembra que o Mark Blundell também quase passou reto, conseguiu controlar o carro. E aí o Greg Moore. E se estranhou com Alessandro Zanardi. E olha, Dedê, uma batida forte. Será que teve problemas de suspensão? Olha, pelo impacto que teve, subiu na suspensão do carro do Alessandro Zanardi, ele pode ter problema sério. E o abastecimento, o pit stop do Zanardi tinha sido excelente. Olha o Greg Moore reclamando com ele. Mas eu acho que o Greg Moore também não estava certo, porque o Zanardi está saindo do boxe e está na linha interna. Então o Greg Moore tem que fazer a linha externa para poder contornar a curva. Acabou batendo, o Zanardi pode ter problema, ele tinha feito um pit stop perfeito, em apenas 10 segundos parado no boxe. E o tempo total de entrada e saída, depois o Theo dá para vocês. E o Blundell entrando nesse exato momento onde a corrida começa a se definir, porque faltam 25 voltas para o final da prova. Aí está o Mark Blundell. O tempo do Zanardi, entrada e saída, 30 segundos. Aí está o Mark Blundell na sua troca de pneus e reabastecimento. É o líder da prova. Vamos ver o tempo de entrada e saída. O mecânico ali quase se atrapalhou. Vai saindo agora o Mark Blundell. Christian Fittipaldi também. Vamos caminhando para a hora da verdade aqui em Toronto. 71 voltas completadas, 24 para o final. Bandeira amarela por causa deste acidente aí com o Greg Moore. Não marca pontos o vice-líder do campeonato, Greg Moore. Não marca pontos também o terceiro colocado no campeonato, Gil de Ferran, que está fora da prova. Vamos ver a posição do Mark Blundell na volta. Do Zanardi, do Michael e do André Ribeiro. Os 4 primeiros colocados. Aí o pace car. Porque estamos com a bandeira amarela. Com a bandeira amarela não há ultrapassagens e o pace car na pista. Agosto, mês de aniversário do SBT. E para comemorar, logo no dia 1º, uma super comédia de Steven Spielberg. Os Flintstones, na estreia de tela de sucessos. Uma nova sessão com o melhor do cinema para você, todas as sextas, às 9h30 da noite. Agosto, um mês repleto de presentes para você no aniversário do SBT. No próximo sábado, às 11h30 da manhã, você vai curtir o treino classificatório que vai definir o grid de largada para as 500 milhas dos Estados Unidos, no circuito mais rápido do mundo, em Michigan. E a prova domingo às 2 da tarde, horário de Brasília. Lógico, só aqui no SBT para você. Mark Blundell passa aqui à frente da cabine. À frente do Zanardi. Aí a confusão mais uma vez para você do Greg Moore com Alessandro Zanardi. Então temos agora 72 voltas completadas. Mark Blundell é o primeiro, Zanardi é o segundo, Michael Andretti é o terceiro, o quarto André Ribeiro, o quinto Scott Pruitt, o sexto Maurício Gugelmin. Uma belíssima troca da equipe Pacueste. Olha o tempo de entrada e saída do Maurício Gugelmin no reabastecimento na troca de pneus, 30 segundos, 371 milésimos. O Mark Blundell, 30,405. Afiada a equipe Pacueste. O Raul Boes é o 7º colocado, o 8º Bob Rahal, o 9º Jimmy Vasser, o 10º Paul Tracy, o 11º Christian Fittipaldi. Você se lembra, o Christian caiu para a última posição logo no início da prova. Christian Fittipaldi, o 11º. Tem muito piloto comemorando, porque eu vejo aqui passando à frente da nossa cabine o Arnett Maia, que foi uma chicane ambulante hoje, atrapalhou todo mundo como retardatário. Isso significa ele passando a pé, fora da corrida, o Arnett Maia. Aí você vê o carro do Zanardi, você vê o detalhe, a câmera mostrando o detalhe, o local onde ele encontrou a roda traseira do Greg Moore. Vamos ver na volta se o Zanardi não teve problemas de suspensão. Os resultados do Zanardi nas últimas provas: 13º em Milwaukee, em Detroit
acabou se envolvendo em acidente logo na largada. Em Portland, 11º, e em Cleveland, primeira posição, aquela briga sensacional com o Gil de Ferran. Luiz Carlos Azenha. A informação do Chip Ganassi, do dono da equipe, do Alessandro Zanardi, é que pelo rádio o piloto disse que aparentemente não sente nenhum problema em seu carro. Obviamente, Theo, que está em bandeira amarela. Quando o carro andar rápido, aí sim a gente vai poder saber se tem algum prejuízo ao carro essa batida. Theo. Bom, tivemos na preliminar da Fórmula Mundial a 9ª etapa do campeonato da Indy Lights. Você vai ver o compacto aqui no SBT no próximo sábado, logo após o sabadão com o Gugu. Hoje a vitória de Hélio Castro Neves, mais uma vitória brasileira, impressionante as atuações dos pilotos brasileiros na Indy Lights. O Elinho foi o primeiro colocado, Tony Kanaan foi o segundo, ele que largou na pole position. O David Emplingham foi o terceiro, o 8º, o Oswaldo Negri, o Ayrton Daré terminou em 9º lugar. O Cristiano da Mata, que era segundo colocado, acabou ficando sem combustível, a equipe deixou o Cristiano na mão e não completou a prova. Também não terminaram o Luiz Garcia e o Sérgio Paese. Agora no campeonato da Indy Lights, o Hélio Castro Neves tem 127 pontos, muito próximo do título, que seria o primeiro título brasileiro na Indy Lights. O Tony Kanaan, o segundo com 98 pontos, o canadense David Emplingham é o terceiro com 87. E na 4ª posição, o Cristiano da Mata com 74 pontos. Falando no Hélio Castro Neves, ele chega à nossa cabine visitando a gente. Elinho, eu dizia, uma belíssima vitória sua hoje, e agora você com 127 pontos no campeonato, o Tony com 98, acho que agora já dá pra gente conversar mais seriamente em título. Acho que agora, nas últimas 4 corridas, é administrar. Primeiro de tudo, Theo, eu gostaria de agradecer a Marlboro Tasman. Eles fizeram um excelente trabalho todo final de semana, foi muito legal. Eu estou muito tranquilo, a corrida realmente foi muito gostosa. Eu larguei em segundo, pulei para primeiro e, poxa, isso só tive que manter o controle para não acontecer nada. Eu também queria agradecer a vocês, que o SBT, principalmente você, Theo, que realmente está dando maior força para a gente na categoria. A categoria está crescendo muito no Brasil e também aqui nos Estados Unidos, justamente pelo SBT, que está fazendo um grande trabalho de promoção, e a gente está aí, sentando a bota, e o Brasil está acelerando. Não, você não tem que agradecer nada, está merecendo, uma belíssima corrida você fez, largando em terceiro. Enquanto a gente está conversando com o Hélio Castro Neves, vamos ver um mini VT da prova de hoje da Indy Lights. Aí está a largada ali, eu queria até que você comentasse com a gente essa largada, você largando em segundo ao lado do Tony. Realmente eu fiquei preocupado para não deixar o Tony pegar borracha nos pneus deles e ele poder danificar na largada, né? E eu fiquei o máximo para não poder passar ele. Quando eu vi que ele largou bem, eu pensei em frear bem dentro da curva, e foi isso que eu fiz. Tá vendo que eu travei pneu e tudo, mas foi uma boa, muito bem largada. O Tony acabou saindo fora da pista e pegando aqueles de sujeira, né? Sim. E graças a Deus deu tudo certo, a gente teve uma corrida excelente. Aí o Tony andando o sapato também. Aí o problema com o Cristiano, a gente está vendo a prova de hoje aqui em Toronto da Indy Lights. A vitória do Hélio Castro Neves, a segunda posição do Tony. O Cristiano ali em terceiro vai ficando, vai sendo ultrapassado agora pelo David Emplingham, ele com problemas de combustível. Pô, Elinho, a gente vai ver a sua chegada e você comemorou com a bandeira do Canadá. O que deu na sua cabeça pegar a bandeira do Canadá hoje? Olha, foi uma questão de querer agradecer ao público aqui, realmente. Tá lotado, a galera ajuda mesmo a Indy Lights, eles estão torcendo bastante, lógico, para os canadenses, mas nada mais, nada menos, eles acabam gostando dos brasileiros. O brasileiro já tem aquele calor humano e todo mundo acaba gostando da gente. Então foi legal, foi mais um respeito que eu tive, foi mais uma celebração. Tá aí, valeu, e também acabou a galera aí comemorando comigo, né? Tá certo, grande abraço, Elinho, e você vai ver o VT do Grande Prêmio de Toronto da Indy Lights, a 9ª etapa, no próximo sábado, após o sabadão com o Gugu aqui no SBT. Vai ver os bastidores da categoria, vai acompanhar tudo sobre a nova geração do automobilismo brasileiro que vai vencendo na Indy Lights. Vem aí o maior evento do ano na TV, a Lista de Schindler, dia 24 de agosto, aqui no SBT. Brahma Chopp, olha, é a cerveja número 1. Continuamos com bandeira amarela, temos 74 voltas. Mark Blundell é o primeiro, Zanardi o segundo, o terceiro Michael Andretti, o quarto Dede Gomes, André Ribeiro. Faltam 20 voltas para acabar a corrida. A kart foi obrigada a colocar na pista aquela grande vassoura que tem as pás que vão virando para fazer a limpeza, e eles podem ter feito o mesmo defeito que acabou tendo
na corrida de Detroit, quando eles fizeram a limpeza dos marbles, que são esses pequenos pedaços de borracha que ficam na lateral da pista, e de repente trazer para a parte interna, que poderia criar um grande problema, que poderia trazer essa sujeira para os pneus a hora que eles começarem a andar rapidamente de novo. É bom que vocês saibam que até agora o melhor tempo da prova foi feito pelo Zanardi, 1 minuto cravado 413. O segundo melhor tempo é do André Ribeiro, 1 minuto 417. O terceiro, Christian Fittipaldi, 1:463, o que é bárbaro. O Christian está andando super bem, vendo uma grande recuperação. E o Maurício Gugelmin tem o quarto melhor tempo da prova, com 1 minuto 677. E nessas 20 voltas finais, é tudo em aberto. Começou o realinhamento, e o que significa dizer que apenas o líder da prova e os seus seguidores imediatos na classificação ficam atrás do pace car. Portanto, quando nós tivermos a bandeira verde, é uma total e aberta novamente corrida. Luiz Carlos Azenha. Eu estou me aproximando aqui do Greg Moore para saber dele se era possível evitar o acidente. I went into turn 1 and Zanardi was on cold tires and his left front hit my right rear tire to put me in the wall. Ele disse que o Zanardi estava com os pneus frios e foi isso que causou o acidente. O Zanardi poderia ter dado espaço para ele, mas ele reconhece que o Zanardi tinha os pneus frios. Essa é a explicação do Greg Moore. Theo. Aí está a limpeza da pista, o caminhão de serviço vai tentando limpar o circuito de rua aqui de Toronto. Estamos com bandeira amarela, 75 voltas, 20 voltas para o final. E é isso que eu chamava a atenção, Theo, para eles não fazerem a mesma coisa que foi feito em Detroit, quando eles jogavam em vez de jogar para fora da pista, jogava para o traçado dos pilotos esses borrachas, que elas no pneu quente, grudam e acaba criando um gravíssimo problema de falta de aderência para os pilotos. Então, é ficar de olho na relargada agora e ver como está o acerto dos carros, principalmente o Zanardi, que acabou tendo aquela batida com o Greg Moore. Temos Mark Blundell em primeiro, o segundo Alessandro Zanardi, o terceiro Michael Andretti, o quarto André Ribeiro, o quinto Scott Pruitt, o sexto Maurício Gugelmin. Uma grande prova também do Maurício Gugelmin, ele que largou em 10º está em 6º lugar. Raul Boesel, que largou em 8º, é o 7º. Bob Rahal é o 8º, o 9º Jimmy Vasser, o 10º líder do campeonato canadense Paul Tracy, o 11º Christian Fittipaldi, o 12º o Parker Johnston. Gil de Ferran está fora da prova, teve problemas mecânicos. O Greg Moore, entrevistado pelo Luiz Carlos Azenha agora há pouco, que é o vice-líder do campeonato, também fora da prova. Aliás, temos fora da prova Dario Franchitti, o pole position, Gil de Ferran, Annette Maia e Greg Moore. Esses pilotos que estão fora do Grande Prêmio de Toronto. A 11ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. E a 12ª é uma maratona de velocidade no mês de julho. A 12ª já no próximo domingo, às 2 da tarde, às 500 milhas dos Estados Unidos, no super veloz circuito de Michigan. E dia 24 de agosto é ficar ligadaço aqui no SBT para acompanhar esta super produção do cinema americano. A Lista de Schindler, um filme que concorreu ao Oscar em 94 e levou nada mais, nada menos do que 7 estatuetas. Agosto, um mês repleto de presentes para você no aniversário do SBT. Logo após a emoção pura da Fórmula Mundial, Silvio Santos vem aí com o Tentação. E logo depois do Tentação, você tem Celso Portiolli e o Tempo de Alegria. Depois, sorteio da telecena com Silvio Santos, Em Nome do Amor e Topa Tudo por Dinheiro. Tudo isso para você no seu domingo aqui no SBT. Luiz Carlos Azenha. Recorde público acaba de ser anunciado, 170 mil pessoas nos 3 dias do fim de semana, quase 90 mil pessoas hoje, Theo. É a prova de que no Canadá a Fórmula Mundial realmente continua a crescer. Não tenha dúvida, uma corrida fantástica, uma promoção sensacional, realmente um grande evento os canadenses realizaram neste final de semana aqui em Toronto. E tá aí o reconhecimento do público para uma boa promoção, cerca de 90 mil pessoas lotando as arquibancadas desse circuito de rua, organização perfeita. É muito bom realmente ter corridas no Canadá, como aqui em Toronto, como em Vancouver. É muito bom essa internacionalização cada vez maior da Fórmula Mundial. Pro ano que vem já tem o Japão, eu não tenho dúvidas que os japoneses vão fazer um super trabalho, como foi feito um grande trabalho no Brasil. O Brasil que volta a ter a prova no próximo ano, no mês de maio, ou no domingo, dia 10, ou então no sábado, dia 9, quem sabe, até uma corrida no sábado à noite, que seria fantástico, uma novidade em termos de Brasil, a primeira prova noturna. Nós temos
1000 milhas de Interlagos, corridas de longa duração em Brasília e Goiânia, mas seria a primeira corrida noturna, uma corrida normal, sem ser uma corrida de longa duração. E talvez, no próximo ano também, mais uma corrida fora dos Estados Unidos, o Grande Prêmio do México. E para 99, grandes possibilidades, praticamente tudo certo, o Grande Prêmio da Alemanha. Muito bom essa internalização total da Fórmula Mundial. Vamos ter já já a bandeira verde, o recomeço de prova. Estamos na frequência da equipe Tasman. Você ouviu o mecânico falando com o André. É da nenhum mecânico, é o engenheiro Dan Holliday. Bandeira verde, recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Toronto. Vamos para a hora da verdade. 78 voltas completadas, 17 voltas para o final. O primeiro é Mark Blundell, o segundo é Zanardi, o terceiro é Michael Andretti, o quarto é André Ribeiro. O André Ribeiro ainda acredita na vitória, por isso vai botando pressão em cima do Michael Andretti. Olha o André, como desce a reta, colado no Michael Andretti. Vai tentar por fora é difícil. Retarda freada, à frente dele o Michael, trava tudo o Michael Andretti. Vai chegando o André, vamos ver se vai dar para colocar por dentro. Ele se aproxima, mas não foi dessa vez, agora sim coloca o bico, mas Michael Andretti se mantém à frente de qualquer jeito. Vai esparramando para o lado direito, para o lado esquerdo, vai se mantendo na terceira posição Michael Andretti. Lá na frente, Mark Blundell, o inglês, que é líder. Vai acelerando para a sua segunda vitória na categoria. E o Michael tem retardatário à frente dele, por isso vai perdendo tempo, por isso continua botando pressão o André Ribeiro, que é pelo menos um lugar ao pódio. Ele que é o quarto colocado. Vamos agora para a volta número 79. Mark Blundell vai completando a volta número 79, trazendo sempre com ele Alessandro Zanardi. Olha o André, como está próximo do Michael André Ribeiro. Coloca por dentro, vai ficar difícil para o Michael. Já ganha a terceira posição, vai tentar dar o troco o Michael. Sensacional, o André Ribeiro é terceiro. Achou espaço o André Ribeiro. Colocou por dentro, ganha a terceira posição. Já garante nada porque tem corrida, mas por enquanto já tem um lugar no pódio. E vai a caça do Alessandro Zanardi. Agora não perder tempo com aquele retardatário. Aí o Mark Blundell, o Christian Fittipaldi, que é retardatário, entre o Mark Blundell, que é o primeiro, e o segundo, Alessandro Zanardi. Depois mais um retardatário e o André Ribeiro. Uma grande ultrapassagem do André Ribeiro. Uma ultrapassagem de raça. E não foi qualquer um que foi ultrapassado, não. Foi o Michael Andretti. O que está guiando o André Ribeiro aqui em Toronto é impressionante. Vem aí o maior evento do ano na TV. A lista de Schindler, dia 24 de agosto, aqui no SBT. Consul. Faça economia inteligente. Põe na Consul. Dede Gomes. E foi impressionante o André, como ele colocou pressão em cima do Michael. Pelo encar-câmera dele, a gente viu o Michael atravessando em todas as curvas e o André encostado e pressionando ele de todas as formas. Fez a ultrapassagem, agora a gente fica de olho no computador, na cronometragem, se o André consegue diminuir a distância para essa briga que vai acontecer logo. Quando o Zanardi conseguir passar o Christian, vai infernizar a vida do Blundell. Se o André for esperto como é e do jeito que está guiando, pode ganhar uma grande posição e até ganhar a corrida em cima dos dois. A diferença na volta anterior do Zanardi para o André, 3 segundos e 2 décimos. Só que tinha um retardatário à frente do André. O André já se livrou do retardatário, agora tem pista limpa. Agora é ficar de olho na cronometragem no computador. Aí está o Mark Blundell, o Christian, que é retardatário, ele é o 11º na corrida, está entre os 2 primeiros colocados. Vem o Mark Blundell agora para completar a volta número 81. 14 voltas para o final. Vamos ver o tempo do Mark Blundell. 1:1.702. Zanardi, 1:1.992. André, 1:1.734. Vem no mesmo ritmo do Mark Blundell. Precisa apertar mais para se aproximar o André Ribeiro. Aí você tem a briga do Maurício Gugelmin e do Scott Pruitt. Essa briga que vale a 5ª posição. Pruitt é 5º, Maurício Gugelmin é 6º. Depois tem Jimmy Vasser em 7º, Raul Boès em 8º, Christian Fittipaldi na 11ª posição. Parker Johnson é retardatário, pode se aproveitar agora o Maurício Gugelmin. Bola muito no Scott Pruitt. A diferença na linha de chegada entre os dois, você viu ali, mínima, 295 milésimos. Aí o Parker Johnston, na realidade é o 12º na prova, é retardatário, o Scott Pruitt e o Maurício Gugelmin. Mark Blundell completa a volta número 82.
13 voltas para o final. Vamos ver o tempo do Blundell. 1:1:210. Zanardi 1:00:916. André 1:1:304. Zanardi não consegue se livrar do Christian Fittipaldi. O Christian que é 11º na prova, mas é retardatário. Aí o Maurício para cima do Scott Pruett. Quem chega para a festa é o Jimmy Vasser. Já cola no Maurício Gugelmin, traz com ele Raul Boesel. Praticamente não há diferença entre Scott Pruett, o 5º, para o Raul Boesel, que é o 8º. Aí o Parker Johnston. Agora o Raul ficou um pouquinho para trás, enrolado com retardatário. O Christian Fittipaldi tem que tirar muita diferença com relação ao Paul Tracy para ganhar a 10ª posição. 30 segundos. Isso porque o Christian teve problemas na primeira volta, logo na largada. A diferença do Maurício Gugelmin para o Jimmy Vasser, 551 milésimos. Aí o Raul tem um retardatário para se livrar, está perdendo tempo com o retardatário, por isso não consegue encostar nesse pelotão aí. 12 voltas para o final do Grande Prêmio de Toronto. É a 11ª etapa do Campeonato da Fórmula Mundial, que você vê só aqui no SBT. Logo depois da emoção pura da Fórmula Mundial, Silvio Santos vem aí com Tentação. Aí o Maurício Gugelmin continua pressionando muito o Scott Pruett. Vai ficar difícil agora para o Scott Pruett. Lá na frente o Parker Johnston vai se livrando de um retardatário. Vai tentando por fora o Maurício Gugelmin. Por fora é complicado, ainda pegou um retardatário. Por isso o Jimmy Vasser aparece ali, trava pneus, mas não passa o Maurício Gugelmin. Aí o Pruett que é 5º, o Maurício que é 6º, o Jimmy Vasser que é 7º. Mark Blundell completando agora a volta número 84. O Zanardi já passou o Christian. Agora vai a caça do Mark Blundell. O Michael Andretti agora começa a virar mais rápido do que o André. Vai se aproximando o Michael Andretti do André Ribeiro. Tá aí, ó, o Mark Blundell, o Zanardi, o Christian que é retardatário. E aí o André. A diferença do André para o Zanardi, 3 segundos e 2 décimos. A 3ª posição para o André já é um grande resultado. Só que atrás tem aí o Michael Andretti. Está de olho no título. Não tenham dúvidas que agora vai partir para cima do André. E essa é a briga que continua pela 5ª posição. Scott Pruett, Maurício Gugelmin e Jimmy Vasser. E olha o que está representando essa não ultrapassagem do Pruett em cima do Parker Johnston, que é um retardatário. Em apenas 4 voltas depois da bandeira verde, eles já estão, ele, o Gugelmin, o Vasser e o Boesel, 19 segundos atrás do líder da corrida, Mark Blundell. Então ou o Pruett passa ou o Maurício tem que tomar uma atitude e passar os dois, porque ele conseguiria ganhar posições e ganhar tempo em relação à pista. Lá na frente, a briga continua brava e vai ser decidida nessas 9 voltas finais, porque eles estão virando quase equivalentes aí. Blundell, Zanardi e André Ribeiro. O André agora foi mais rápido que o Michael Andretti. Estou de olho agora no Michael Andretti. O André que é 3º, o Michael que é 4º. O André 1 segundo 394 milésimos. O Michael 1,785 milésimos. O André agora vai se aproximando do Christian. O Christian que é o 11º na prova, mas é retardatário. Está entre o 2º colocado, o Zanardi, e o André Ribeiro, que vem pela 3ª posição. Ali passando o Maurício. O Raul já se livrou do retardatário. Vai se aproximando do Jimmy Vasser. E o Bob Rahal atrás do Raul. Ali você viu passando o Raul, Bob Rahal. 86 voltas completadas, 9 voltas para o final do Grande Prêmio de Toronto. Se o Zanardi quer alguma coisa, vai ter que se aproximar agora do Mark Blundell, mas está difícil essa aproximação. Vamos ver na volta. O Mark Blundell 1,513 milésimos. O Zanardi 1,383 milésimos. O André 1 minuto 220 milésimos. O Michael Andretti 1 minuto 227 milésimos. Se aproximou um pouquinho o André, mas ainda é pouco. Impressionante o Mark Blundell depois da vitória em Portland. Como cresceu na temporada o inglês. O que uma vitória não faz na carreira do piloto.
Marco Blundell venceu em Portland. Aqui sempre foi rápido nos treinos. Largou na segunda posição, vai liderando, vai acelerando para a vitória. A diferença do André para o Michael Andretti na volta anterior, 2 segundos 287 milésimos. Agora caiu um pouco, hein? 1,799. Vem aí o maior evento do ano na TV. A lista de Schindler, dia 24 de agosto, aqui no SBT. Ford Ka, a cara do novo. Parker Johnson permanece à frente do Scott Pruitt, só que é retardatário. E atrás do Pruitt, Maurício Bujovin, que é sexto, Jimmy Vasser, que é sétimo, Raul Boesel, que é o oitavo. O André agora eu diria que tem que ficar de olho no Michael Andretti, já que está difícil chegar no Zanardi, que é o segundo colocado. E essa volta do Zanardi foi excepcional. O primeiro piloto a quebrar a barreira do minuto, virou 59,732. E a equipe Chip Ganassi dizendo para ele que ele pode usar todo o combustível necessário para ir até o final da corrida, inclusive o overtake button. Isso significa um botão que eles têm no painel, que o piloto por 30 segundos consegue dar a pressão e a potência máxima do motor na pista. E o Marco Blundell tentou responder, 59,625 milésimos a volta do Marco Blundell. A do Zanardi, 59,551. A do André, 59,949. Por isso abriu um pouquinho com relação ao Michael Andretti. A diferença do André, que é o terceiro, para o Michael Andretti, 1 segundo 931 milésimos. Faltando agora 7 voltas para o final do Grande Prêmio de Toronto. Vai tentando se aproximar o Zanardi. Aí está o Zanardi, o Marco Blundell, olha, no visual, dá a impressão do Zanardi ter diminuído a diferença. Vamos ver na passagem da volta número 89. Agora, vai completando a volta número 89 o Marco Blundell. Vamos ver a diferença. Olha só o Marco Blundell, 59,887. Zanardi, 59,214. A diferença cai para 1 segundo 916 milésimos. O André virou 1 segundo e 60 milésimos. O Michael, 1 segundo 205 milésimos. A diferença do André Ribeiro para o Michael Andretti é de 2 segundos e 76 milésimos. Aí o Michael, quarto na prova, a caça do André Ribeiro. E o Michael corre atrás do campeonato. Você vê o brasileiro André Ribeiro e o Michael Andretti. À frente do André, o Christian Fittipaldi, que é companheiro de equipe do Michael Andretti. De repente pode receber uma ordem para fazer o jogo de equipe e segurar um pouquinho o André Ribeiro para a chegada do Michael. Vem agora o Blundell para a volta número 90. Agora sim, faltando 5 voltas para o final do Grande Prêmio de Toronto. Marco Blundell, 59,650. Zanardi, 59,347. Vai caindo a diferença. 1 segundo, 613 milésimos. O André, 1 segundo, 1 minuto, 204 milésimos. Michael Andretti, 1 minuto, 347 milésimos. Hiro Matsushita à frente do Marco Blundell. E já vai causando problemas. Já vai segurando o líder da prova, o japonês Hiro Matsushita. Vai se aproximando agora o Alessandro Zanardi. Menos de 5 voltas para o final. Mais um final de prova sensacional na Fórmula Mundial. Olha como chegou o Alessandro Zanardi. O Marco Blundell é o líder, preso pelo Hiro Matsushita, que não obedece às bandeiras azuis. Agora coloca por dentro, não perde tempo o Alessandro Zanardi. Os dois primeiros colocados bem próximos, totalmente indefinido o Grande Prêmio de Toronto. Volta número 91 completada, 4 voltas para o final. A diferença cai para 448 milésimos. Eu quero ver também a volta do André e do Michael Andretti. O André, que é terceiro, fez em 1 minuto 193 milésimos. O Michael, 1,282. Vai para a reta oposta o Zanardi. Vai para cima Alessandro Zanardi. Quer porque quer a segunda vitória consecutiva. Quer a terceira vitória nesse ano. Tá aí o André. Vai conseguindo um grande resultado. É apenas a segunda prova com o chassi Reina. E já vai conseguindo um pódio. Por isso vale muito a sua torcida no Brasil. Trabalho do André. Primeiro, de buscar dentro da equipe formas de trocar de carro.
deixar de lado o chassi Lola e passar para o chassi Reina. Conseguiu isso, aí o trabalho de acertar esse carro. O que é difícil, é apenas a segunda corrida. E já está em terceiro lugar, por isso vale muito a sua torcida para esse pódio do André Ribeiro. Passa Marc Blundell na volta número 92, 59,185, Marc Blundell líder. Zanardi, 59 segundos, 354 milésimos. A diferença é de 617 milésimos. Marc Blundell vai acelerando para a sua segunda vitória. Mas Zanardi está ali, quer porque quer. Vai que vai pra cima. Quer mais uma vitória, Alessandro Zanardi. Quer o título. Olha o André com o Hiro. Vamos lá, Hiro. Não atrapalha agora não. Não atrapalha agora não, Hiro. Já passou o André pelo Hiro. A diferença do André com relação ao Michael Andretti na volta anterior, 1 segundo 924 milésimos. Estamos a menos de 3 voltas do final do Grande Prêmio de Toronto. Eu acho que nessas 3 voltas finais o Zanardi vai infernizar para cima do Marc Blundell. O André tem que ficar esperto, porque de repente a vitória pode cair de mão beijada para ele. Eu acho que ele já conseguiu neutralizar a sua distância para o Michael Andretti. O André tem domínio total do carro, é aquilo que o Theo falava. Apenas na segunda corrida, a equipe, o André, o Don Halliday, conseguiram fazer um bom equilíbrio do carro ao longo da corrida. O Marc Blundell responde, menos de 2 voltas para o final. Ele abre 1 segundo e 95 milésimos. Está mais próximo da vitória o Marc Blundell. E vem aí o maior evento do ano na TV, a lista de Schindler, dia 24 de agosto, aqui no SBT. Vaporetto. É Polt, produtos com qualidade de vida. Você vai acompanhando a luta do André Ribeiro por um lugar ao pódio. E logo após a emoção pura do Grande Prêmio de Toronto, Silvio Santos vem aí com o Tentação. Logo depois o Tempo de Alegria com Celso Portiolli. Esse é Maurício Gugelmin, 6º colocado. O 8º é Raul Boesel, o Christian é 11º. Vai receber a bandeira branca. Tá aí bandeira branca para Marc Blundell. Últimos 2.769 metros. O inglês vai conseguindo sua segunda vitória. Mas tem o Brian Reta como retardatário. Não perde tempo. Já coloca do lado. Já vai ganhando a reta oposta. Aí é 6ª marcha. Velocidade a 305 quilômetros. Vem essa redução para a segunda. Velocidade a 103 quilômetros. Vai se aproximando o Zanardi. O André Ribeiro passa a 2 segundos do Michael Andretti. Vai conquistando também um belíssimo resultado, André Ribeiro. Um pódio importante. O pódio daquele que acreditou que as coisas iam melhorar e melhoraram. Tá aí na segunda prova com um novo carro. O André Ribeiro vai conseguindo um pódio. E o Marc Blundell já vai entrando nos últimos metros. Últimas curvas para o inglês Marc Blundell. Ele vai vencer o Grande Prêmio de Toronto. Vai crescendo na Fórmula Mundial. Não perde mais Marc Blundell. Vence o Grande Prêmio de Toronto. Vence pela segunda vez. Vamos ver o André Ribeiro. Vai passando o André para ser o terceiro. Você vai com o André para ser o terceiro, André. Vai para o pódio, André. Passa André Ribeiro. É terceiro colocado. A comemoração da equipe Tasman. Marc Blundell é o primeiro, Zanardi é o segundo, André Ribeiro o terceiro, 4º Michael Andretti, o 5º Scott Pruitt, o 6º Maurício Gugelmin, o 7º Jimmy Vasser, o 8º Raul Boesel, o 9º Bob Rahal, o 10º Paul Tracy, o 11º Christian Fittipaldi. Marc Blundell chega à segunda vitória na carreira dele, a segunda vitória na temporada 1997. Segura aí, é só um pouquinho, um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltaremos com a festa do Marc Blundell, do Zanardi, do André Ribeiro e também vamos mostrar para você como ficou o campeonato. Vem aí o maior evento do ano na TV, a lista de Schindler, dia 24 de agosto, aqui no SBT. Ok, amigos da Velocidade, voltamos aqui de Toronto, a vitória do Marc Blundell na 11ª etapa do Campeonato da Fórmula Mundial, a segunda posição do italiano Alessandro Zanardi e a belíssima terceira posição, pódio para o André Ribeiro. Luiz Carlos Azenha. Theo José, a reação da equipe quando o André parou aqui foi "We are back", nós estamos de volta. Foi uma sensação muito boa, né, André? Você apanhou tanto esse ano e já voltar ao pódio na segunda corrida com esse carro aqui com o Hamilton. Maravilhoso, não tem outra palavra para demonstrar a satisfação que a gente está aqui. Foi super difícil, acho que todo mundo acompanhou a nossa dificuldade no começo do ano, mas
como eles falaram, estamos de volta. Foi só a gente sentar num carro competitivo que a gente mostra que a gente pode ir pro pódio. E aquela ultrapassagem no Michael Andretti, hein, André? Que batalha, como é que foi aquilo? Descreve pra gente. Bom, infelizmente a gente perdeu a posição pro Michael no pit stop. E não dava para deixar barato, né? Hoje tinha que dar pódio para nós, com certeza. Você dizia desde o começo que o seu objetivo é vencer Michigan. André, como é que está seu carro para essa corrida? Lá a sua diferença para os outros que têm mais experiência com esse chassi é menor. Lá dá para ganhar, né? Dá para repetir a vitória do ano passado. Com certeza. Meu objetivo é chegar em Michigan com as maiores condições de vencer. Aqui foi o maior dos treinos. Foi a preparação para Michigan para provar que tudo está funcionando legal. Agora, se Deus quiser, é pódio em Michigan, mas lá em cima. Agora, André, o SBT transmite o treino de Michigan, a classificação. Qual é a importância, qual é a emoção para o telespectador de ver a definição do grid e da pole position lá para Michigan, para as 500 milhas? Bom, os treinos de Michigan, a classificação de Michigan talvez seja uma das coisas mais emocionantes que a gente passa aqui na Indy. É você lutando com velocidades próximas aos 400 km por hora para entrar ali a milésimos segundos na frente do outro. Então, conto com a torcida de vocês lá para uma pole position nossa em Michigan. É isso aí, André Ribeiro de volta, Theo. Ok, Azen, o treino de classificatória de Michigan no sábado a partir das 11h30 da manhã, a prova, as 500 milhas dos Estados Unidos, domingo às 2 da tarde. Olha, essa terceira posição do André, esse pódio do André, eu diria que foi uma vitória até pessoal dele, porque ele é que batalhou dentro da equipe para a troca de chassi. Não aguentava mais andar com aquele carro horroroso que era o Lola, passou para o Reina e está aí provando que tem condições de andar na frente, que tem condições de vencer, porque já venceu corridas na categoria, tem 3 vitórias. E outra pessoa também que trabalhou muito para essa mudança, está lá no Brasil, está curtindo o SBT e festejando o Lincoln, o irmão do André Ribeiro. Foi realmente uma vitória da equipe Tasman, mas também uma vitória pessoal do André Ribeiro. Tivemos Mark Blundell em primeiro, Zanardi em segundo, o terceiro o André Ribeiro, o quarto Michael Andretti, o quinto Scott Pruitt, sexto Maurício Gugelmin, sétimo Jimmy Vasser, oitavo Raul Boesel, nono Bob Rahal, décimo Paul Tracy, o 11º Christian Fittipaldi. Vamos ver como ficou o campeonato nas 6 primeiras posições. Paul Tracy continua líder, 109 pontos. Zanardi está se aproximando do italiano, hein? Segura o italiano. É o segundo com 106 pontos. Michael Andretti é o terceiro com 103. Greg Moore o quarto com 95. Gil de Ferrão o quinto com 94 pontos. Olha só a situação do Gil. Ele chegou aqui a Toronto 12 pontos atrás do líder, o Paul Tracy. Vai sair agora 15